Dança, que lá vem história. E aí, pessoas, tudo bem, tudo bom? Dança que lá vem história está no ar. O quadro Papo com Jujubas de hoje temos dois convidados alunos, Larissa e o Abraão. Sejam bem-vindos. Obrigada. Uhul. Oi. Olá. Gente, eu quero saber um pouquinho de vocês, o que vocês são, mas antes vou fazer uma introduçãozinha rápida, que é um quadro que eu estou fazendo com alguns jujubas, algumas jujubas, que me seguem há bastante tempo. A gente está aí há quase 7 anos, então tem gente que acompanha desde então. E eu estou pegando essas pessoas a partir do momento que são pessoas que interagem, que brará, parará, papá. Tá. A Larissa, começando que ela está em cima aqui na minha imagem. Larissa, ela é aluna de Flex, mas ela também me conhece pessoalmente, ela faz parte da equipe Jubalu, já dançou junto comigo, depois de muito tempo, muitos anos, as nossas turmas se encontraram ali. Hoje em dia, somos várias coisas em uma, assim, uma relação toda ramificada de funções. O Abraão, ele é Jujuba antiga também, é meu aluno de Flex, e desde que eu lancei as aulas de flexibilidade online, a gente começou a fazer o jazz online também, particular. Não conheço o Abraão pessoalmente, apesar de eu ter esse plano na minha vida de visitar as cidades dos meus personagens do livro, mas o Abraão foi uma das jujubas que mais me ajudaram com o meu livro, porque a minha personagem mora na cidade dele, que fica bem pertinho daqui, lá no cantinho. Lá em interior de Manaus? Não, do Amazonas. Isso, Tá errado, interior do interior de Amazonas. Manaus. Interior do Amazonas é mais longe ainda, né? Acontece. Acontece. E basicamente é isso. Então, vamos falar um pouquinho. Larissa, quem é você, minha filha? Quem é Larissa? Ai, é difícil definir A quem minha sou primeira eu. pergunta já dá uma na cara, né? É difícil. Bom, eu sou Larissa, eu tenho 18 anos. Faço dança desde meus 5 anos. Comecei fazendo só balé. Depois acabei indo pro sapateado, que a minha irmã fazia e a minha mãe me incentivou. Me apaixonei pelo sapateado. Depois acabei indo pro contemporâneo. Cheguei em uma época que fazia os três e começou a ter aula de flex na minha academia, que é a mesma academia da Ju. E acabei fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Acabei abandonando a academia no meu terceiro ano do ensino médio para estudar pro vestibular. Hoje eu faço aula de sapateado particular uma vez na semana e aula de flex também uma vez na semana. E você quer seguir carreira de dança, por acaso? Não, hoje a dança é só um hobby. Quando pequena eu já quis seguir como carreira, mas hoje é só hobby, só para distrair, me fazer feliz, só isso. E a faculdade, você está estudando para fazer o quê? Eu tô estudando para fazer direito, espero que consiga entrar em alguma federal ou alguma faculdade pública aqui do Brasil. Legal. E você, Abraão? Quem é você, Abraão? Ai. E aí, pessoas, tudo bem, tudo bom? Sempre quis dizer isso. O meu nome é Abraão Bezerra, eu tenho 16 anos. A minha primeira experiência com dança foi aos 12 anos. Diferente da maioria dos bailarinos, eu não comecei da forma convencional, né? Eu não comecei numa escola fazendo aulas. Eu comecei em um grupo que tinha aqui na minha cidade, que tinha vários adolescentes, vários jovens aí de vários lugares da cidade, e a gente se reunia uma vez por mês para ensaiar umas coreografias e tal. Foi a minha primeira experiência com a dança. Aí, um tempo depois, eu conheci a Ju, através do YouTube, e hoje eu tenho essa oportunidade de fazer aulas com ela, aulas à distância. Nunca tive a oportunidade ainda de fazer presencialmente, mas a gente ainda vai se encontrar. Vamos nos encontrar. E você pretende fazer faculdade Pretendo sim. de dança? Eu estou meio na dúvida, né? Estou entrando agora no meu último ano do ensino médio, então tá meio que na hora de decidir, aí fica aquela pressão, mas eu com certeza quero estar envolvido com saúde, com dança. Eu penso assim em ter duas carreiras, uma carreira só com a dança e uma carreira diferente. Qual que é a sua outra opção? Fiquei curiosa. Eu penso em fazer ou fisioterapia ou educação física. Eu queria alguma coisa bem ali perto do que eu gosto. Que conversa ali, né? E vamos voltar então para o começo da história de vocês. Eu vou perguntando coisas que ambos acho que dá para responder.
qual que foi a influência para ter começado, no caso do balé, da Larissa, e no caso desse grupo? Da onde veio esse interesse, tá? Pode responder cada um uma vez. Eu comecei a dançar, quis começar a dançar porque as minhas irmãs dançavam. Eu tenho 2 irmãs mais velhas, as duas já dançavam, e eu quis fazer por elas. E daí eu me apaixonei e fiquei. Inclusive, a sua irmã mais velha também não era da Sim, minha turma, mas a turma dela chegou perto da minha sim. alguns anos antes. Aí a Júlia continuou e a geração passou. Estamos aqui. E você, Abraão? A história é bem parecida com a da Larissa. Os meus irmãos, eles fizeram parte desse grupo que eu comecei a fazer parte alguns anos depois, e eles me levavam para os ensaios para eu assistir, sabe? E aí eu gostava, tipo, eu não queria perder nenhum ensaio deles, e eu acabei descobrindo que era uma coisa que eu queria fazer também. Que tipo de dança que era? Era balé, era livre, era Era lírica, era um tipo de lírica? dança lírica, contemporânea, era em eventos da igreja, então não tinha Uhum. muita técnica, era uma coisa mais lírica Uhum. mesmo. Legal. E como que foi essa questão? A influência, ok, mas em algum momento, a Larissa falou que passou pela cabeça dela em seguir. Quantos anos você tinha? O que que passou pela sua cabeça? O que que fez você voltar atrás? Eu comecei com a pira de querer ser bailarina quando eu tinha 11 anos. Eu cheguei a fazer teste para a companhia aqui de São José. Eu passei para a companhia. Na época, minha mãe não deixou eu ir, porque ela não acreditava ser uma coisa para mim. E na época eu lembro que eu fiquei muito chateada, né? Fiquei irritada com essa decisão, mas ok, acatei a decisão. E os anos foram passando e eu percebi que eu amava a dança, mas eu não queria como carreira. Eu não queria dar aula, por exemplo, eu não queria ser professora. E eu sabia que viver de dança como bailarina mesmo, de companhias, é muito difícil no Brasil. Então eu acabei descobrindo outra paixão e deixei essa ideia de lado. E você falou que você ficou brava, né? As suas irmãs chegaram a tentar também alguma carreira ou elas sempre foram hobby mesmo? As duas sempre foram hobby. Eu fui a única que tentei mais a fundo, assim. E você, Abraão? Passou pela sua cabeça? Assim, você fala até agora, né, que você pretende deixar ali perto, mas em qual foi o momento? Porque você tinha 12, né? Você ainda está num processo aí de, vamos falar, É, iniciação? de se descobrir, né, Sim. como Em que pessoa. momento você pensou, nossa, isso aqui vai para minha vida e vou dar continuidade? É bem estranho porque isso foi esse ano, sabe, quando eu comecei a fazer aulas contigo. Porque aqui onde eu estudo, né, onde eu moro, aqui onde eu Ó, moro é uma coisa que a gente não pensa muito, porque a cultura aqui de dança, de música é muito mais limitada devido, né, às condições que a gente tem aqui. Então, sempre foi uma loucura pensar nisso, então eu evitava até pensar, tipo, quando eu dançava, eu dizia, não, isso aqui daqui a alguns anos eu deixo. Aí, quando eu tive a oportunidade de fazer aula, né, que era uma coisa que eu queria muito, porque eu sempre gostei muito de dança, sabe? Eu era muito apaixonado por dança. Eu era uma pessoa muito tímida, inclusive, e os meus pais, eles me deixaram fazer parte desse grupo para eu interagir com outras pessoas, porque eu era muito tímido e muito ansioso. E isso ajudou muito e eu acabei criando tanto uma paixão pelas pessoas quanto pela dança, né? E foi algo que eu comecei a pensar mais. Aí depois que eu tive a oportunidade contigo, eu comecei a pensar que talvez, né, eu tenha algum dia uma chance de aprender mais sobre dança e trazer para as pessoas da minha cidade um pouco disso e ajudar outros jovens que não tiveram oportunidades como a que eu estou tendo hoje. muito legal. Ai, que emocionante. É. Eu vou só pedir para você trazer o microfone do seu fone um pouquinho mais para cima, Abraão. Tem hora que fica meio baixinho, tá? Eu até me perdi agora, eu fiquei tão felizona com a minha participação nisso que eu até me perdi. Sim, apoio da família. Os seus pais, então, eles viram essa oportunidade do grupo como algo para te ajudar socialmente, né? Assim, vamos dizer assim. Sim, nessa época eu tinha muitos problemas com interagir mesmo com as pessoas. Eu era muito fechado, também por causa do meu corpo, né? Porque eu estava tendo alguns distúrbios alimentares, tinha obesidade, sabe? Aí eu tinha muita vergonha de conversar com as pessoas. Então eles viram que seria uma forma de eu conversar mais e de eu também cuidar mais da minha saúde, porque eu ficava muito presa ali na minha bolha, né? Não conversava.
E era algo que também ajudou muito meus irmãos na adolescência deles, né? A passar um tempo com outras pessoas e ser produtivo durante, né, o dia. E aí eles viram essa oportunidade para mim estar lá fazendo parte desse grupo. Inclusive, foram eles que me incentivaram primeiro a fazer parte disso. Legal. E pensando assim, né? Apesar de ter passado na mente da Larissa, de você estar considerando, o que que a dança traz? A partir disso tudo que a gente já está falando, o que que a dança traz na nossa vida, que não é só o fazer aula, o apresentar ou não, tem muitas outras coisas que são abraçadas, né? O que que vocês acham? Ou melhor, o que trouxe para a vida de vocês, né? Mais Sim. especificamente. Eu acho que a dança, no geral, ela traz muita confiança. Ao mesmo tempo que você se desafia, né? Eu acho que toda aula é um desafio. Independente da modalidade, eu acho que qualquer aula é um desafio, porque são coisas novas. E quando você percebe que você é capaz de fazer certas coisas, ou você gosta de se ver fazendo certas coisas, você gosta de se ver dançando, gosta de se ver fazendo truques, e fala, nossa, eu consigo, sabe? E acaba que você vai entrando nesse mundo, além das amizades, que eu tenho algumas amizades muito importantes que só a dança foi capaz de trazer, eu acho que ela traz essa vontade de aprender coisas, de estar sempre buscando mais. Porque a dança sempre tem isso, você sempre pode ir mais. Eu acho que é mais voltado para isso. Para mim, a dança ela é uma forma de me expressar, sabe? De pegar meus sentimentos, porque para mim, tipo assim, às vezes eu estou muito bolado com uma coisa, ou às vezes estou muito feliz, e eu pego aquilo e coloco na dança e eu consigo liberar aquilo, sabe? E dá uma sensação de alegria, de satisfação, ajuda também muito na minha autoestima, eu me sinto melhor quando eu estou dançando, tipo, é como se eu sentisse que aquilo já faz parte de mim, entende? Tipo, assim como às vezes a gente precisa falar, conversar com alguém, eu sinto que a dança é esse espaço para mim, onde eu posso me expressar e me sentir viva, sabe? É isso que a dança faz comigo. Ela traz a questão da saúde física e da saúde mental também, né? Isso, O exatamente. refúgio para muita gente, é o que faz a pessoa se encontrar, se aceitar, se desafiar. Eu acho que ela abraça tantas questões, por mais que cada um tenha a sua jornada individual ali, né, a sua história com a dança. Eu acho que no final, o que eu mais tenho gostado, inclusive, do podcast, mesmo com os entrevistados influenciadores quanto as jujubas, é ver o tanto de história diferente, o tanto de caminhos diferentes, e todos eles têm a dança trazendo assim como algo comum entre nós. Isso é muito legal. Eu acho muito inspirador. E eu acho também que a dança, ela tem coisas que trazem assim para o cotidiano, que eu falo, gente, quem uma vez dança não é uma pessoa normal nunca mais. É aquela frase, você pode até sair da dança, mas a dança não sai de você. Quem faz dança tem uma postura diferente, trabalha no escritório, que seja com a postura, não fica aquele tatu bolinha. Né, sabe a questão do autocuidado, do cuidar do corpo, vamos dizer assim, tem essa consciência dos limites do corpo. E tem muitas outras coisas, isso do que o Abraão falou, da timidez, ela ajuda na timidez. Ela ajuda a gente a se expressar e ter a confiança que a Larissa falou, por exemplo, de subir para dar uma palestra, para fazer um discurso. Claro que rola aquele friozinho na barriga independente, mas a gente pratica para a vida, né? Apesar da gente usar o corpo, mesmo quem um dia opte por parar, a dança não vai sair 100%, eu acho. Né? Você falou disso da postura. Eu lembro muito de quando eu comecei a aprender a dirigir e o meu pai me zoava muito porque eu dirigia muito com o braço assim, sabe? Com postura de balé mesmo, firme. Ele falava, abaixa o braço, você pode ficar relaxada, mas é automático, você fica firme, assim, sem perceber, muito engraçado. Tem o passeio que a gente faz lavando louça. Tem várias coisas, meia pegar ponta. as coisas do chão com o panchê, do nada, e dar um susto. E as pessoas sempre assim, né? E vamos falar um pouquinho do alongamento agora? Da onde veio esse negócio de flexibilidade, alongamento? Estava junto na dança? Foi uma coisa que apareceu, identificou? Como que foi para vocês? O balé tem uma parte do alongamento, né? Mas não é o que eu faço hoje, né? O alongamento do balé é mais, acho que é mais simples, é mais voltado para algumas coisas.
E quando começou a ter na minha academia, eu achei muito assim. Eu comecei meio para melhorar no balé mesmo, porque eu sempre nunca tive pernas altas, eu nunca tive aquelas pernas que vinham aqui assim, nunca. Eu falei, vamos começar, vamos fazer assim. Só que acabou virando outras coisas, porque é uma flexibilidade diferente. Questão de coluna. Eu fui descobrindo outros movimentos que eu achei muito interessante. Tipo, eu não, nem usava no balé, mas eu gostava muito, eu achava muito desafiador. Que foi quando eu falei, não, vamos. Daí foi quando eu percebi que a minha coluna não era nada do que ela era. Eu me surpreendi muito. É questão de ombro. Eu falei, sei lá, gente, mas ombro não tem flexibilidade, não tem nada a ver. Daí você começa a ficar, tem sim. Então, eu acho que é muito diferente. O interesse começou pelo balé, mas se tornou totalmente o oposto. Tanto é que hoje você não faz mais o balé, mas faz Nem... o flex, né? Exatamente. Brown. Eu comecei meio com medo, sabe? Eu tinha muito medo, porque eu queria ser mais flexível, né? Tinha alguns passos que eu não conseguia fazer de jeito nenhum, aí eu pensei assim, alguma coisa tá faltando aqui. E foi quando eu busquei ele no teu canal e comecei a treinar um pouco, e eu entrei nas turmas de flexibilidade, né? Eu tinha muito medo, meus pais tinham muito medo de eu me lesionar, acontecer alguma coisa assim, porque não é uma coisa muito normal que a gente vê todo dia, né? Mas aí eu fui começando os treinos e eu fui gostando, fui me identificando, fui percebendo ali que eu conseguia, né? Que eu achava que eu não ia zerar nem um espacate, assim, eu achava que não era possível, mas aí eu fui vendo que é tudo um processo e eu fui gostando realmente de fazer flexibilidade. E uma coisa que é engraçada isso, porque não é normal, né? Você fala, gente, fica quieto, eu estou em aula, né? Você acha que se a pessoa Sim. estaria escrevendo, aí você dá uma olhada, a pessoa está de ponta cabeça, se Sim, matando ali. os meus colegas de escola, inclusive, quando eles viram, tipo assim, uma foto minha, eles tomaram um susto. Meu Deus, não tem osso. As pessoas não, Foi muito não estão engraçado. acostumadas, né, com certas movimentações. Eu acho isso muito engraçado. É outra parte engraçada, né? Que a gente não é muito normal, né? As pessoas veem a gente assim, tipo, você faz balé? Faz os espacate aí, né? Uhum. E é Sim. legal, às vezes, também dar surpreender as pessoas dessa forma, né? É muito engraçado. Com relação às aulas, o Abraão falou do medo. O que te ajudou a superar o medo? Foi o seguir ali o passo a passo, ou foi o seu processo de entender primeiro que não é uma coisa da noite pro dia, ou não é uma receita de bolo? Eu já imaginava que não seria tipo uma coisa do noite pro dia, Uhum. né? Eu já imaginava que seria uma coisa linear e que viria com o tempo. E como eu comecei novo, não demorou tanto para vir alguns resultados, né? Alguns resultados chegarem. Mas foi com muito esforço, foi me esforçando e foi dando uma chance. E também eu tinha muita curiosidade, né? Se eu ia conseguir. Então, foi mais pela curiosidade, mas eu acabei gostando e me sentindo bem, sabe? Às vezes é muito bom. Eu sinto uma sensação diferente depois que eu alongo. Tem dias assim que o meu corpo ele realmente pede para eu me alongar. E eu vou lá, alongo e eu me sinto muito melhor. Tem disso. E você, Lari? Rola um medo? Rolava um medo? Já rolou um Até medo? hoje tenho medo em alguns truques, principalmente. Quando eu comecei a flexibilidade, eu me comparava muito, assim, porque tinham meninas muito incríveis na minha turma, assim, meninas que não passavam pelo que eu passava. Eu falei, gente, não é certo. Por que eu tô sofrendo tanto? Mas quando eu entendi que, tipo, não olha os outros, vai no teu que uma hora vai dar certo. E acabou intensificando um pouco mais na pandemia, né? Acho que na pandemia que deu um boom na minha coluna, principalmente. Eu falei, ok, tipo, vamos no seu. Mas o medo rola, tem passos, truques que você faz e fala, eu vou quebrar, eu vou me quebrar hoje. Mas vai na fé. Eu fico, gente, não aconteceu nada até agora, não conheço ninguém que se quebrou, então vai dar tudo certo. E é uma coisa que é muito importante também, né, para quem está ouvindo, está assistindo, são coisas guiadas, né? Tem a questão dos vídeos que dão as dicas, mas não é simplesmente você pegar e sair fazendo de qualquer jeito. Às vezes rola o medo, a insegurança de fazer, mas uma vez você estando ciente, já é diferente. Uma coisa é você ter o medo
e tentar experimentando e dando cada vez mais impulso e ir sentindo, outra coisa é você nunca ter feito nada na sua vida, do nada você vai lá e quer fazer um truque que obviamente vai dar ruim, né? O machucar, ele existe a partir do momento que você tira essa parte da responsabilidade de você mesmo, que apesar do vídeo estar ali, você tem que saber se você aqueceu, você está fazendo aula, você está alongando, porque truques, na verdade, nas aulas, por exemplo, vocês que são alunos, vocês podem falar. Quando a aula é de abertura, a abertura é a última que vocês fazem. Quando a aula é de preparação de reversão, é a última coisa que vocês fazem. A gente prepara o corpo para depois tentar. Não é, justamente se não é da noite para o dia, é o meio do caminho, que eu sempre falo, que é do meu método, Momento Merchan aqui, que eu acho que é o que mais traz esses resultados que vocês comentaram de forma mais visual, porque ele prepara o corpo. Às vezes a gente faz, por exemplo, de abertura. Eu tenho esse pequeno problema com a abertura, meu quadril é uma coisa assim, sofrida. Tem exercícios que a gente faz nas aulas de abertura, tipo gatinho, que para mim é mais sofrido que a própria abertura em si. Então, chega na hora da abertura, o corpo já está preparado, ele já está ali. Então, apesar de rolar uma certa insegurança, dependendo do truque, tem que ter toda essa avaliação primeiro, porque a responsabilidade é primeiramente sua de cuidar do seu corpo, de saber onde você está, de alinhar a sua expectativa, de começar a fazer uma coisa regular para o seu corpo se habituar. Uma pessoa que não faz nem uma borboletinha, não pega nem na ponta do pé, ela não está apta a tentar fazer um truque, né? Mas qualquer truque, na verdade, né? Um borboletinho, pegar o pé, não rola fazer truque. Então tem toda essa questão assim que eu acho legal, que foi legal para mim de visualizar nas aulas, né? As aulas online, foi deixar cada vez mais claro na minha cabeça os níveis e da grande diferença do básico, que é um alongamento mesmo, para quem quer ganhar a flexibilidade. O tipo de treino é diferente. E as vontades também. Tudo bem você não querer ganhar flexibilidade e sair fazendo 5 degraus de banquinho. Mas é um treino diferente. Por isso que hoje fica bem claro assim para mim que um básico não faria uma aula de um iniciante. É bem diferente. É um abismo muito grande entre o básico e o iniciante, mais do que o intermediário para avançado, por exemplo. E isso é muito legal. Essas aulas online trouxeram isso para mim. À medida que eu fui observando a forma que o corpo de vocês estava respondendo, foi ficando claro, assim, essa questão do meio do caminho. E hoje eu falo com total certeza, porque uma coisa é acontecer comigo e eu querer passar adiante, que é mais ou menos o que eu quero sempre com o meu conteúdo. Mas ver no corpinho dos alunos é muito legal. E aí eu queria aproveitar nesse merchan todo que já rolou aqui da minha aula, fala um pouquinho dessa questão da aula. Que parte que vocês gostam mais da aula? Que parte que vocês vão na força do ódio da aula? Porque tem, né, gente? Não adianta. Né? Não vamos mentir, tá? Tem um momento que é na força do ódio. Vamos lá. Geralmente é o final, né? Que é a força do ódio, que você tá assim, morrendo, você quer ir embora, a perna tá assim. Tá tudo tremendo. Por que eu venho aqui? Tem dia que eu falo, gente, por que eu tô aqui? Eu não preciso disso. Não é obrigatório, por que eu faço isso? Essa é a parte, com certeza, é a parte do ódio. Eu acho que a melhor parte é a parte que já passou do início, que você já não tá assim aquecendo, mas ainda não chegou no final. É o meio. Que tudo tá bem, mas não tá doendo tanto. Essa é a melhor parte. Para mim também. Para mim é ali o meio termo, porque para mim no aquecimento eu já morro ali. A minha alma já foi embora ali no aquecimento, então já é uma coisa assim que dá uma desgastada, mas depois que a gente aquece, que o corpo já começa ali a circular o sangue, já começa a fazer exercícios, eu me sinto muito bem. Aí chega na hora do banquinho, eu morro de novo, ressuscitei, morri. É um processo de ressurreição e morte. Altos e baixos, né? Altos e baixos, mas é muito bom o resultado. E faz muita diferença aquecendo, né? Faz muita diferença o aquecimento, porque eu acho que nas primeiras vezes que eu alonguei, eu não aqueci. Infelizmente, eu corri esse risco, né, de me machucar. Mas aí, depois que eu comecei a aquecer, a ver que era importante, eu comecei a perceber que é um processo, é um momento ali do alongamento que é tão importante quanto, né, que não pode faltar. Sim. E é engraçado isso que você falou
do correr o risco, porque muitas vezes as pessoas têm medo de se machucar fazendo o truque, mas é muito mais perigoso, às vezes, você não aquecer, na verdade. É o mais perigoso, Uhum. né? Porque o corpo, justamente isso que o Abraão falou, é legal da gente sempre voltar, ele vai bombeando sangue para o restante do corpo. Então, é a forma de acordar e falar: olá, tudo bom? A gente vai dar uma alongadinha aqui agora, tá? Né? E isso do corpo pedir para alongar, acontece com vocês? Eu vou falar rapidamente Aconteceu de mim. hoje. Deixa eu falar o meu, que foi hoje também, mas acontece assim, eu tenho até vergonha de falar isso pros outros. Eu casei há pouco tempo, né? Vai fazer 1 ano e pouquinho agora, fez 1 ano e pouquinho. E uma coisa que dói minha coluna é varrer o chão. Eu vou varrendo, vai pegando aqui na minha coluna. Não é assim uma dor insuportável, não, é um incômodo mesmo. Um incômodo que dá vontade de ir lá, fazer um chinesinho para frente, e fazendo ponte, essas coisas, eu não sinto incômodo nenhum. Isso é uma coisa que, nossa, aí hoje fui sair com a Gaia, minha labradora, lá embaixo e tal. Aí caiu o saquinho que eu levo para pegar as coisinhas dela. Caiu o saquinho. Eu fui abaixar. Gente do céu, eu abaixei para pegar o negócio no chão, mas eu senti a coluna, sabe? Meu Deus do céu, é como se eu tivesse feito, tipo, 30 pontes de uma vez só. Já quando o corpo já tá sentindo ali que tá pegando, tá puxando mesmo. Gente, é o corpo falando assim: olha só, eu tô te dando sinais que se você não fizer um mísero alongamento durante esse tempo de recesso seu, você vai se arrepender, queridinha. Uhum. Porque além de ser uma coisa básica do dia a dia, se eu não fizer, eu já tô vendo que eu tô perdendo coisas que eu demorei para conseguir, porque também tem isso, né? Mas o corpo dá sinais, né? Ainda mais quando a gente tem essa rotina, que é o mais importante, na verdade, do processo, é você ter a rotina, a constância para o corpo entender que aquilo faz parte da rotina, ele avisa. Vocês percebem isso? Fala um pouco da falta do alongar, do corpo pedir e dos sinais que o corpo dá. Hoje, eu acordei e meio que corri para fazer algumas coisas que eu tinha que assistir uma coisa às 10 horas da manhã. E nesse período eu tive que fazer assim com o meu pescoço. Nossa, no que eu fiz assim com o meu pescoço, eu só abaixei, na brincadeira, assim, ó. Começou a puxar lá atrás. Eu falei, mas gente, eu não fiz nada, eu só abaixei o pescoço. Eu falei, gente, não dá. Eu já comecei a, vai, joga para um lado, pro outro. E muitas vezes, quando eu fico estudando muito tempo, acaba que uma hora a coluna faz assim. Você fica torto, você fica em posições horríveis. Quando eu saio da cadeira, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem uma vez que eu até parei e fiz uma ponte para dar uma alongada inversa, que eu tava muito corcunda, fiz uma ponte para fazer o inverso. Porque não dá. Você sente que eu sou uma idosa de 70 anos, que não É isso tem que eu ia falar, coluna. isso porque você tem 18 ainda, hein, Pois minha é. filha? E os sinais, você sente? Tipo assim, ó, essa aqui, se o ombro já não tá fazendo isso aqui, imagina pegar uma coxinha depois. Assim, o Pra quem meu não ombro sabe, a ruim, coxinha é um movimento, tá? Que a gente faz com o ombro de pegar o pé, não é coxinha de comer, não. o meu ombro ruim é o direito. Quando eu sinto que o direito, quando eu vou passar creme, às vezes, no corpo, nas costas, assim, quando eu sinto que o direito já não tá indo onde eu quero, eu falo, se não tá indo, não vai ser legal quando voltar a fazer. Esse negócio da flexibilidade, vou pegar o gancho aqui, o Abraão já fala, tá? O passar um creme é real, gente. Às vezes a aula de flexibilidade, ela pode ajudar no arabesque do balé, no ponchê do balé, pode ajudar na reversão da ginástica. Ela ajuda em várias coisas, mas assim como a dança, ela também ajuda para coisas básicas do dia a dia. Ela deixa a vida mais funcional. Um simples se esticar para pegar a roupa em cima do armário, o agachar para pegar alguma coisa no chão, o varrer o chão, passar um creme, a gente sente uma melhora absurda nas outras coisas, né? Do dia a dia mesmo, coisa comum. Então, não treina flexibilidade quem é atleta, quem é bailarino. Você pode simplesmente alongar, querer ganhar mais flexibilidade para ter mais amplitude, literalmente, para as coisas do dia a dia, né? Sim. E o legal do Jubalu também, que eu vou falar aqui, apesar de ter, né, esse podcast ser de dança, principalmente, dança que lá vem história, tem muitas pessoas do esporte, né? Que o alongamento, ele tá em tudo, não só na dança, né? E isso é uma coisa que eu acho incrível também. Eu tava falando do podcast, de muitas histórias, todas envolvendo a dança, mas também temos muitas histórias de esportistas, atletas, que estão unidos no alongamento também. Isso é muito legal. Fala você, Abraão, dos sinais, do não Isso é, alongar.
uma coisa muito interessante, né? Principalmente nessa época de recesso, tá chegando Natal, Ano Novo, a gente fica mais parado em casa e eu tava percebendo isso. A gente começa a ficar mais parado e a gente vai, acho que de tanta gente alongar, a gente conhece o nosso corpo, a gente ganha aquela consciência corporal, né? E o corpo começa a dar sinais. Tipo, esses dias eu tava muito parado, aí eu comecei a sentir, já senti meu corpo mais frio, com pouca mobilidade. Eu fiquei pensando assim, eu preciso alongar. Eu preciso alongar antes do Natal, porque senão, quando eu voltar, eu vou sofrer. Porque quando a gente volta depois de um tempo parado, dói muito. Aí eu fico com Horrível. aquele receio, é muito horrível. Aí quando a gente começa a ter esses sinais, fica até melhor, porque quando eu acordo às vezes muito dolorido, eu já entendo que hoje é dia de alongamento, né? E vira uma mania para mim. Tipo, se eu não alongar pelo menos uma vez na semana, o meu corpo já não é o mesmo. E era uma coisa que eu não percebia antes, sabe? Então eu gosto disso, de conhecer o meu corpo. Fora que a gente começa a ganhar umas habilidades estranhas, né? E todo mundo estranha, "Ai, como é que teu ombro faz isso?" E Sim, é muito engraçado ver isso no dia a dia. sim. E isso da constância que eu estava falando da rotina é basicamente isso, porque uma vez a gente faz, mesmo que seja uma vez só na semana, as aulas online geralmente são aulas bem lá já puxadas, né? Geralmente uma pessoa que tem uma rotina, ela faz, por exemplo, uma manutenção do que ela já tem na maioria dos dias e um dia ela pega mais puxado para evoluir. As aulas que a gente tem da turma, ainda mais por eu poder acompanhar vocês e tudo mais, são sempre aulas mais puxadas, apesar de termos níveis juntos ali. E é muito diferente. É igual, realmente, a gente começa a comer mais em tempos de festa, né? Direto, você vai na escola, o povo leva salgadinho. Aí você tá no trabalho, alguém leva não sei o quê. Cada dia é um lugar diferente, um monte de confraternização, e a gente acaba também saindo da rotina da alimentação. Com o alongamento não é diferente, né? A gente para de fazer, a gente para de mexer e de pouquinho o corpo vai indo embora. E tem uma coisa que acontece, que é uma filosofia real, não, né? A gente, dependendo do que a gente tem dificuldade, porque ninguém é maravilhosamente acordou pleno, lindo, rasgado, super alongado em tudo, dando 500 piruetas. Tem as pessoas que, né, nasceram, passaram na fila, são favoritas de Jesus, de Deus ali, mas a grande maioria não é perfeita em tudo. Acho que nem quem é bem talentoso manda bem em tudo. E geralmente na nossa dificuldade, a gente passa o ano ralando para em uma semana que ficou parado, em 15 dias, já volta tudo, já começa a regredir. Dá um exemplo para mim do que vocês têm mais assim de dificuldade. Pode ser um exemplo de um truque especificamente que vocês perceberam que perderam muito fácil ou algo assim. Pensa aí. Hoje, com algumas questões, o meu problema vem sendo perna. Por incrível que pareça, eu prefiro treinar coluna do que perna hoje. Isso é bizarro, porque antes eu odiava coluna, eu tinha ódio de coluna. E aí eu saio para correr durante a semana. E com isso, às vezes, eu sinto que o meu posterior de perna, ele puxa mais. Então, quando eu não alongo, esse geralmente é o primeiro lugar que eu sinto que tá ruim, que eu preciso alongar. Então, por exemplo, puxada frontal é uma coisa que eu sempre tive dificuldade. Se eu paro, se eu não faço nada, o negócio não vai. Impossível. Parou, tem um guindaste puxando ele pro chão. Não sai ali ainda, Não não. sai. O guindaste tá puxando e não tá mexe. puxando, não mexe. E você, Abraão? O meu lado ruim. Tipo, se eu parar de alongar, o meu lado ruim regride tudo aquilo que eu trabalhei, tipo assim, o ano inteiro. Então é uma coisa que eu tomo muito cuidado, porque o lado bom, não, tipo, ele mantém. O lado ruim ainda é uma coisa muito estável para mim, sabe? Se eu não alongar bem, eu começo a já sentir muita dor, às vezes já não desce tanto quanto antes. Então é algo que eu sempre fico cuidando, né? E coluna, para mim, coluna é muito difícil. Eu não sei o que acontece. Eu, às vezes acho que é por causa que eu sou muito alta, eu fico. Ai, a coluna é muito grande, mas eu Isso acho que. não. Eu acho que é porque eu não treino tanto. Mas eu tenho me esforçado bastante para fortalecer a coluna, né? Mas você não tem coluna iniciante, não. Você tem um cambrezinho bem bom. Não é um nível assim ruim, né? Já é um nível aceitável para mim. Só que eu queria ter aquela coluna assim, Ana McNulty. Tá, entendi. Mas Agora eu a não gente tenho alinhou a ainda. expectativa aqui, vocês viram, né? Mas a coluna tende a ser mais difícil de evoluir mesmo. Porque a gente tem, né, a cervical, a torácica, a lombar, e é um negócio mais sofrido mesmo.
E falando qual é a relação que vocês têm com o lado ruim? Vou dar o meu exemplo primeiro. Eu sempre falo da minha história, eu sempre volto a falar em vários momentos, porque às vezes as pessoas chegam e vão pegando, assim, caminhos que talvez ainda não tenha sido falado, né? Eu peguei mesmo para ganhar flexibilidade já com 21 anos, né? E até então foi mais ou menos o banho de água fria que a Larissa levou, achando que a coluna dela era sensacional, né? Eu achava que eu tinha facilidade também, tanto com a coluna quanto com a perna, porque eu sempre, apesar de eu nunca ter feito aulas acrobáticas e coisas assim, que eu não tive acesso, eu sempre era a doida, né? A que queria se virar no avesso e a que tentava coisas diferentes. Nunca fui muito de ter medo, então ok. Quando eu peguei, eu levei esse banho de água fria, meu Deus, ok, eu não tenho nada de coluna, não tenho nada de perna, meu Deus. Até chegar na minha meta hoje, que eu tô aqui, onde eu estou. Se bem que eu estou a tempo sem fazer aula, talvez eu já tenha que trabalhar de novo para chegar onde eu estava querendo ali que eu consegui. Isso também é uma coisa que não é porque você está ganhando flexibilidade que você tem que querer ser um contorcionista. Também, como eu falo do básico para o iniciante, tem um abismo, o avançado para o contorcionista também tem um abismo. Contorcionismo é outra pegada, é bem além, inclusive eu não entro nesse assunto, né? Assim, nas minhas aulas, no meu corpo e tal. Mas a minha perna boa sempre foi a direita. E quando eu peguei para começar assim, a flexibilidade, quando eu comecei para o terceiro degrau, eu vi que a minha perna direita não passava dali mais, assim, naquele sofrimento, no banquinho não tem como a gente falar que não dói, banquinho dói, não adianta. Ficava naquele sofrimento até que eu fui vendo a minha perna esquerda chegar no segundo degrau e no terceiro degrau sem dor. E a perna esquerda hoje é muito melhor que a direita. É uma coisa que eu nunca imaginei. Teve uma época, eu sempre lembro assim de ter o espacate, mas a minha direita eu não fazia nem cócega quando eu era criança. E a esquerda, eu lembro que, eu acho que nas primeiras tentativas, talvez as 2, 3 primeiras tentativas, ele não ia para o chão. E criança era assim, na escola fazendo sem aquecimento nenhum, né? Criancinha, novinha e tal, tudo errado. Mas eu lembro um pouco disso. A abertura era muito melhor do que é hoje, né? A gente é mais molinho mesmo. Mas essa da perna passar, eu nunca esperava. Aí hoje, como que é a minha vida? A minha perna esquerda é muito melhor que a direita. Só que se eu quero fazer uma puxada, eu preciso do meu ombro bom, que é o direito. Então eu tenho que ir para o lado esquerdo. Desculpa, eu tenho que ir para o lado ruim da perna, que vai ficar na base, que é a direita, para poder usar o lado bom da coluna e do ombro. Então, basicamente, se eu preciso de movimentos que requerem várias partes do corpo, não é simples para mim. Eu acabo tendo sempre a dificuldade de chegar lá, porque ou é a perna que vai sofrer, ou é o ombro com a coluna. Eu tenho essa diferença. Aí eu quero saber um pouquinho de vocês, como é essa relação, e no final eu volto só para passar essa mensagem aí legal dos lados ruins, tá? Pode falar, senão eu não paro de falar, né, gente? Perna sempre foi direita. Nunca deixou de ser direita. A esquerda já tá bem próximo, mas direita ganha disparado. Quando eu comecei a treinar coluna e ombros, eu pensei, vai ser direita. Logicamente vai ser direita. Se minha perna é boa, direita vai ser direita. Só que não. O meu ombro bom e minha coluna boa é a esquerda. E eu fiquei bacana, bem legal, show de bola. Então, nas aulas eu sempre faço o lado ruim primeiro, para eu acabar feliz. Só que às vezes, quando você tem que fazer o lado ruim do ombro, você tem que fazer o lado bom da perna. E não dá certo. Então, assim, você fica, não sei o que eu faço, né? Qual vai ser a tristeza. Mas, assim, ombro foi quando me surpreendeu que eu percebi que era o esquerdo. Eu falei, gente, mas não faz sentido nenhum, eu sou o esquerdo. Faz total diferença, né? Uma coluna com o ombro em vários cambrês, o segredo está mais no ombro do que na própria coluna, né? Sim. É bizarro. Igual, Conhece. espacate pegando o pé lá atrás, com as duas mãos, né? Eu sempre achei muito difícil, porque não necessariamente a minha perna, eu tava com o ombro bom, eu ficava, mas não vai. Uhum. Então, isso sempre foi um truque que eu sempre quis fazer, e eu sempre tive dificuldade por causa disso. Coisa é muito engraçada, né? Porque eu sou todo torto, meu Deus. Eu tipo assim, o meu lado Tamo bom, juntos, gente. Perna, time do torto. todos tortos aqui. A minha perna direita é o meu lado bom.
e a perna esquerda é o lado ruim. Eu acho que eu sou bem culpado nisso, porque eu sempre usei muito a direita na dança, quando eu comecei no grupo, né? Eu chutava muito com a direita, nunca usava a esquerda. Aí, quando eu fui treinar flexibilidade, eu vi uma grande diferença, né? Até hoje, a minha esquerda ela é muito ruim em questão de perna, mas ela já tá ali, dá para disfarçar. Lembrando que o muito ruim do Abraão é no nível da Ana McLeod, tá, gente? Ai, nada a ver, gente. É Não, é porque, que o tipo muito assim, ruim você pensa que ele não pega nem no calcanhar, não estica o joelho nem a pau. Não é esse o porque nível. eu sou muito exigente, eu sou muito Sim. exigente A gente comigo. percebeu. Sim. A direita, ela já vai bastante, a esquerda, ela vai, mas é aquela dor, né? Eu tenho que fingir aquela cara de pleno que é para ninguém perceber, mas eu tô ali morrendo. Aí, e pior, né? Quando eu comecei a girar com a Ju, acho que a Ju lembra disso, eu achava que a minha direita ia ser ali a minha perna boa nos giros. Aí eu cheguei lá e a minha esquerda é a minha perna boa nos giros. Aí eu fico, como assim? Eu levanto melhor a direita e consigo girar com a esquerda. E deu uma boa ali dificultada no talonê, né? Porque tem que sustentar a perna e tem que girar. Aí como é que eu faço? Se a minha perna esquerda é baixa, mas eu giro bem com ela. Então, Agora essa você coisa. se vira, se vira. Se vira, o meu corpo se vira, gato. Vai lá trabalhar. É tipo isso. Mas é engraçado como a gente vai descobrindo, né? Eu acho que isso faz parte do processo. É isso que eu acho super importante. Às vezes, tirar a sua foto, gravar uma coisa, depois você ir comparando, a gente vai descobrindo, né? A gente é trollado pelo próprio corpo. Eu acho isso muito legal. Mas legal. Não é legal na hora que a gente descobre, mas é interessante porque acontece com todo mundo. Às vezes a pessoa acha que é só com ela e na verdade não. Agora, uma coisa que é muito importante, isso que o Abraão falou, por exemplo, de na época do grupo eu só chutava com a direita. A gente tende a fazer isso no geral na vida. Porque a gente tem facilidade, a gente vai no fácil, a gente é bicho preguiçoso, né, gente? Então, nas coisas básicas do escrever, por exemplo, a minha mão, eu sou destra, então eu escrevo muito bem com a direita. Eu não vou usar a esquerda para isso. Da mesma forma, eu uso para tomar uma água com a direita, eu não vou usar a esquerda. E isso é para tudo. No alongamento não é diferente, na dança não é diferente. A gente tende a querer usar o nosso lado bom. Qual que é o problema? O problema é que quanto mais a gente usa um lado que tem facilidade, maior vai sendo o abismo com relação ao lado que tem dificuldade. E é aquilo. O lado difícil, o movimento difícil, a gente demora pra caramba para conseguir e perde rapidamente. O bom, ele vai continuar sendo bom, por mais que ele tenha também um limite ali, ele não tem essa dificuldade, né? É um ritmo diferente. Então, você imagina fazer parte de um grupo que são 10 pessoas, o professor, a professora, que é o espacate para o lado esquerdo. Para o lado direito, você faz banquinho de 3, 4 degraus, e no esquerdo você nem encosta no chão. Né? Então, tem toda a questão, assim, beleza, do grupo, do coletivo, mas, eu não faço aula com ninguém, é só para mim. Aí tem a outra parte também a gente fala brincando do ser torto, mas é que realmente não faz bem muito, assim, a gente ter essa diferença gigantesca na nossa cabeça, porque isso a gente faz, assim, não é legal, até pensando nessa questão da escrita mesmo, com a mão, a gente vai e quebra o braço. Aí tem que pedir para alguém copiar a matéria na escola, precisa de alguém para escovar seu dente, para escovar seu cabelo, a gente é muito preguiçoso, sabe? Não precisa deixar essa diferença tão grande, sabe? Ok, a minha perna ruim nunca vai ser igual a perna boa, mas eu preciso dar atenção para ela, porque se não for, gente, a gente está aqui dentro do nosso corpo, a gente habita, a gente vive nele. Se não for a gente de pegar aquela parte e falar, vamos trabalhar, não vai acontecer, né? E não adianta depois ficar só reclamando da perna se você não pega a sua perna para treinar, né? A gente tende a isso, mas não é o ideal. E é uma atenção que, tipo assim, as pessoas falam, o que eu faço? Eu treino igual ou eu treino cada um na sua? Eu sempre dou a minha opinião, porque é o que eu faço comigo, né? Acho que cada um vai se conhecendo e vai vendo o que funciona melhor. Quero saber de vocês como que é, tá? Eu, com a perna ruim, eu puxo, vamos dizer assim, na mesma intensidade da boa, mas não é com a facilidade que a boa tem. Então, se eu vou fazer um banquinho com 2 na frente, 2 degraus na frente, 2 atrás, com a perna boa, eu também vou fazer com a ruim ali. A ruim não vai descer tanto, vai ser muito mais incômodo, vai parecer que eu
tempo é muito maior, vai ficar dando uma tremidinha ali, mas ali o meu corpo tá entendendo que eu preciso dele forte, eu preciso dele ali. Eu não vou ficar me forçando para chegar onde a boa chega, mas eu vou exigir que o meu corpo entenda que aquele lado ali tá fraco. Basicamente, é dessa forma que eu faço. E foi dessa forma que eu consegui, eu acho, igualar a ponto da esquerda passar à direita. Porque a esquerda sempre foi ruim. Como que ela chegou a ponto de passar à direita? Porque o nível do treino era igual, né? Então, eu faço dessa forma. Como que vocês fazem? Como que vocês enxergam? Porque também, a minha opinião é só minha opinião também, né, gente? Eu estudo, eu procuro muitas coisas, mas pode servir diferentemente para as pessoas, né? Como que é para vocês? Isso que você falou do grupo, que às vezes o professor, eu quero tudo para a esquerda. No meu último ano de balé, o meu duo, né, com uma menina, que é uma parte da coreografia, era piruetas de esquerda. E eu sempre treinei muita pirueta de direita. E daí foi quando a gente percebeu que a gente precisa treinar os dois lados, né? Mas no alongamento, eu sempre treinei com professoras, né? Sempre foi igual. E o fato de ser igual, eu nunca percebi aquela discrepância que muitas pessoas têm. De uma perna fazer 4 banquinhos e a outra nem encostar. Eu nunca tive isso. Sim, uma perna é a mais, a outra não, mas eu nunca tive. E eu acho que é exatamente por isso, porque eu sempre treinei igual, eu nunca favoreci um lado do que o outro. Até porque eu me sentia muito mal, assim, depois que eu saí da aula, até no balé eu lembro disso. Vamos fazer outro lado, senão a gente fica torto. E quando a gente treinava só um lado, você realmente fica torto, você anda torto. Não é nem mentira, é real, você fica torto. Então, eu acho que sim, é treinar com a mesma intensidade. Por mais que não vá igual, o treino tem que ser igual. Você, Abraão? Eu não me policiava tanto com esse negócio de lado quando eu treinava sozinho. Aí, quando eu entrei nas turmas, que eu fui vendo a aula, né, e fui treinando, eu comecei a me policiar mais. Tanto que eu começo com o lado ruim. Eu sempre começo com o lado ruim, porque eu penso assim, eu tenho que me esforçar mais. Se eu começar com o meu lado bom, vai ser fácil para mim. Uhum. Então, eu vou experimentar com o meu lado ruim para ele entender como é o caminho do exercício. Eu sempre tento fazer dessa maneira, entendendo qual é o caminho que eu usei para chegar na direita, né? E é o que eu tento fazer com a esquerda. Logo que eu comecei a tentar igualar, porque eu era zerado num lado e não era no outro. Aí eu comecei a treinar, tipo, sempre primeiro o meu lado ruim e tentar me esforçar bastante, né? No mesmo nível do lado bom. Mas eu sinto que eu tenho que me esforçar mais com a esquerda para me poder conseguir. Eu sinto que eu tenho que dedicar um pouco mais de atenção. Tanto que quando eu comecei... Paciência também, né? Isso, e ter paciência também. No início eu me apressava muito, achava não, e um mês eu ajeito esse negócio, durou uns 3 meses, sabe, para zerar o lado ruim. E calculando foi basicamente o mesmo tempo da minha perna boa. A única diferença é que eu demorei a dar atenção para essa dificuldade que eu tinha. Quando eu comecei a dar, eu me senti melhor, porque é uma coisa que quando você começa a dançar, você percebe que você se sente um pouco mal quando, tipo, você não consegue com o outro lado, porque você fica naquela dúvida na sua cabeça e, de qualquer forma, você quer melhorar. Então, acho que é também uma questão de paciência e de respeitar o corpo e ir até ali onde você consegue sempre que uma hora vai, né? E foi o que aconteceu. Tipo, hoje em dia eu já tenho uma esquerda zerada, mas ainda dói. Mas aí eu tento sempre fazer a mesma coisa. Tipo, o banquinho era algo que dava muita diferença, porque eu não conseguia fazer banquinho com a esquerda. Hoje em dia eu sofro, mas eu tô lá fazendo. Eu A tô gente lá sofre, tentando. mas a gente tá aqui. E a gente fica feliz. E esse pensamento que vocês trazem, né, do sofrer, é claro que tudo tem um limite, né? Assim, sempre bom a gente lembrar, né? Principalmente esse formato falando só. Essas aulas de ganho, de flexibilidade, elas têm esse lado mais sofrido, porque a gente pega alguns limites, né? A gente quer evoluir, e na evolução, às vezes, tem algum movimento, tem algum lado, tem algum truquezinho ali, que a gente sente um desconforto maior. É o que eu falei, o banquinho é uma coisa super avançada mesmo, não tem como a gente fugir, assim, ele é bem... Hoje, eu tenho um nível de banquinho que não dói, mas para eu chegar nele, doeu, e ponto. Mas todo mundo tem que saber o limite, e para isso a gente tem que experimentar de pouquinho, de ir chegando para ver até onde é suportável, até onde é um desconforto e não uma dor, nossa, até a ponto de chegar a se lesionar. Por isso que acontece muitas pessoas se lesionarem, elas ficam forçando muito além do que o corpo está preparado, muito além do que o corpo consegue agora.
Isso é muito importante. A gente fala dessa relação, às vezes, do ódio, né? Na força do ódio, porque tem momentos da aula que são puxados, ou tem um exercício que você chega a, no momento ali, você chega a se questionar, tipo, por que eu tô aqui mesmo? Qual que é o meu propósito para eu estar aqui nesse momento, nessa sofrência, nesse banquinho? O quê? Mas logo passa. No começo, às vezes, a gente tem a preguiça, depois do aquecimento, a preguiça passa, da mesma forma que a gente, às vezes, está num momento no exercício que rola aquele questionamento, aquela vontade de largar a mão, mas logo passa, porque no final você vê que melhorou, você vê no dia seguinte que saiu melhor. Então, passa. É essa relação, mas eu acho que não é só com a flexibilidade. Eu acho que, num geral, tudo que desafia a gente tende a questionar em algum momento. Rola aquela preguiça, em algum momento a gente se questiona. Tanto para estudar, acredito eu, começar a estudar, tem um momento ali mais desafiador, você quer largar a mão, mas você vai vendo a sua evolução. Eu acho que isso é com tudo. Para cozinhar é assim, para alongar é assim, para dançar é assim. Então, a gente tem essa coisa de ir num negócio específico ali, que é claramente mais difícil do que acertar no tempero do arroz, por exemplo, e a gente acha que o negócio é mágico, mas não é. Não é porque a pessoa está mostrando que ela está fazendo ali, que você fala, ai, mas você consegue, para você é fácil. Mas o tanto de receitas que eu errei, vamos dizer assim, né? O tanto de sal que eu pus a mais ou a menos, foram muitas vezes, né? É o que eu falo, eu estou nessa, treinando a flexibilidade praticamente no mesmo tempo que eu estou com o canal. Não foi do dia para a noite, né? Então, as pessoas têm essa mania, eu acho legal a gente reforçar aqui. Sempre é o alinhar a expectativa, mas não procurar uma coisa como se ela fosse construída como um DIY, né? Uma decoraçãozinha de Natal que você vai na loja, compra e tá pronto, né? Monta ali e pronto. Não é assim. E não é assim para a vida. Não é diferente quando você vai pegar uma atividade física que também vai te desafiar, né? Até hoje, qual que foi o maior desafio para vocês? Pode ser na dança, pode ser na flexibilidade, pode ser numa coisa aleatória da vida também, mas eu acredito que fique mais fácil para a gente lembrar se for algo mais corporal, né? Eu acho que em relação à flex, até hoje a reversão, que é um movimento que eu acho lindíssimo, e eu não consegui fazer até hoje. E o que é o problema, será? Eu acho que tem uma parte de medo. Uhum. Tem uma parte de medo. Por medo bobo, né? A gente sabe que não precisa ter medo, porque o corpo tá preparado, mas é medo de bater a cabeça, medo de tá alguma coisa errada. Eu acho que é um pouco disso. E eu acho que é medo e confiança, porque o corpo tá ali para isso. Eu treino flexibilidade, vai fazer 4? Faz bastante. 4, 3? Sei lá, 4 ou 3 anos. Então, assim, eu acho que seria possível. Eu acho que é um pouco mais de medo, sinceramente. Pelo que eu lembro de ver, o impulso falta, Sim. mas é pelo medo, pela insegurança. Exato. E na dança em si, das danças mais difíceis, das 3 modalidades que eu fiz, o balé sempre foi o mais desafiador. O contemporâneo e o sapateado sempre foram mais orgânicos no meu corpo. O balé era... Tudo que o meu corpo queria fazer, o balé mandava fazer ao contrário. Então, eu acho que o balé, no geral, ele era mais difícil do que os outros. Você, Abraão? Para mim, em questão de flexibilidade, também são os acrobáticos, sabe? Reversão, parada de mão, mais pelo medo, sabe? Uma vez eu tentei reversão num lugar mais seguro, né? Que eu tinha já uma forma assim, se eu cair no morro, né? Aqui tem um chão para me segurar, não vai me quebrar. O chão não passa, né? E eu fui tentando e eu vi que eu conseguia, mas ainda tinha aquele receio de ir até o final, sabe? De ir até o fim. Mas, às vezes, por mais que eu não vá até o fim, eu fico treinando ali o que eu posso, porque eu acho que o que falta em mim muito é dessa questão de coragem e também de força, né? De controle, porque, de qualquer forma, não é só chutar que você já vai fazer uma reversão, você precisa ter uma força e um controle ali na coluna, na perna. Em questão de dança, eu tenho mais facilidade em danças lentas, em contemporâneo, não são tão lentas, mas danças desse tipo. E danças urbanas, para mim, é uma coisa muito difícil, que eu já tentei experimentar, mas é muito difícil para mim. Eu fui fazer uma aula, alguns dias atrás, né, com alguns amigos para experimentar, com uma professora de danças urbanas. E os meus amigos, eles arrebentaram. Eu fiquei, meu Deus, a professora teve que pegar na minha mão para eu aprender a fazer o pas de bourrée lá
da versão do street dance, né? Eu fiquei confuso, porque eu já faço o Palais Bourré do jazz, então é uma coisa, aí vai lá se esvaziar para aprender outra é muito difícil, então eu tenho muita dificuldade com isso, mas é tipo uma coisa que eu gosto, que eu quero conseguir um dia, sabe? Principalmente esses temas mais livres, a gente tem mais dificuldade quando a gente pega essa base mais clássica, que é quadrada, a gente fica meio quadrado, né? A gente quer, porque é muito no detalhe do que para esticar ponto, o que precisa. E aí, por exemplo, das urbanas, você só vai lá e se vai se soltando, tem que deixar. E a gente tem a gente trava mesmo. Mas me perdi. Eu ia perguntar outra coisa, mas eu me empolguei com esse comentário de danças urbanas. Qual que é o estilo que vocês gostam mais? Dando o meu exemplo, comecei no balé. Esse ano agora, os 2 anos da pandemia eu não voltei, pretendo voltar. Eu sempre fiz o balé, mas o meu corpo se sente melhor no contemporâneo, no estilo livre, no jazz, apesar de eu gostar muito do balé. Como que vocês se sentem? Eu tenho uma paixão pelo sapateado, não tem jeito, assim, eu sapateio o dia inteiro, se não for com o pé, vai ser com a mão. E pela questão de música, além do pé, né? Assim, a gente dança, mas a gente faz música ao mesmo tempo. Só que o sapateado não é uma dança que a gente usa absurdamente todas as outras partes do corpo, né? A gente fica mais voltado para o pé, logicamente que o braço é livre. Então, o contemporâneo, ele me abraça nessa questão. Eu queria fazer uma coisa não tão fixa, igual o balé, mas é uma coisa que eu vou pro chão, eu deito, eu giro, eu rolo, eu dou cambalhota. Experimenta, né? Sim, então eu ficaria nos dois. São os que eu mais gosto. Para mim é o jazz, com certeza, assim, eu já admirava a Ju, não é só por causa da minha professora que está aqui não, gente, tá? É porque eu paguei realmente... ele, gente. Cadê? Eu realmente amo o jazz, essa questão de girar, de chutar, a energia, sabe? Tipo, quando eu escuto uma música assim que tem um ritmo muito bom, eu já quero lá fazer os meus movimentos, então é uma coisa que eu amo. Tipo, eu tenho muita vontade de experimentar outros estilos, eu gosto de contemporâneo. Eu admiro sim o balé, mas eu não sei se eu conseguiria, mas eu gosto muito também da técnica do balé. Então, eu tenho meu coração, o jazz já ganhou, já. Vamos falar um pouquinho disso, que a gente colocou, eu entrei no meio do jazz. Vamos falar um pouquinho dos duetos. Rapidinho sobre mim e Larissa, assim. Rola um gap grande de idade, mas eu lembro, inclusive, que foi por causa do canal que a gente começou a se aproximar, que ela não era de turma nenhuma, minha, eu acho. Mas ela começou a falar, sabe? Eu assisti seu vídeo, não sei o quê, parabéns. Ela foi jogando assim, sabe? Aí eu fui Os sentindo, verdes. fui sentindo uma abertura de poder me relacionar, porque não eram turmas próximas e eu não achava que não tinha nada em comum, no fato de eu conhecer a irmã dela só, assim, não tinha muita coisa em comum. Apesar de algumas pessoas falarem que a gente era muito parecido. Eu ficava, gente, não. 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 E hoje é das pessoas que, para dançar um dueto, é das pessoas mais fáceis, porque o negócio vai muito fácil, muito natural, né? Esse negócio de fazer junto, tem pessoas, né? Não é com todo mundo que acontece, e tudo bem o seu parceiro, sua parceira, sua dupla não estar tão em conexão, em sintonia, isso acontece, mas tem essas pessoas também que é muito natural. A gente tem um histórico, eu acho, de 2 duetos, assim, que a gente pegou para montar. Sim. Canal, né? Sim, 2. A gente já se apresentou em dupla, na verdade, quando rolou a primeira dupla, eu acho que para frente sempre fomos dupla uma da outra, começou né? no contemporâneo quando eu juntei. Foi, que eu fiquei afastada da minha fratura, e aí quando eu voltei, eu acho que você tinha faltado na aula que deu as duplas, e a gente meio que ficou ali, sobrou a gente e foi sucesso, né? Mas a gente sempre meio que fica junto. Tem a questão da altura, tem a questão do corporal, e a gente acaba indo naturalmente. No primeiro dueto, que foi quando o Abraão encontrou a gente, você lembra qual que foi a ideia? De onde que veio aquilo? Na verdade, eu lembro da música. Eu lembro que o Luan, nosso professor de contemporâneo, ele usava essa música geralmente no final da aula, né? E eu amava aquela música. Eu falei, gente, mas essa música é muito boa. Eu preciso fazer alguma coisa nela. Começou pela música, eu lembro disso. E aí eu lembro que eu achei um clipe
que não tinha nada a ver, na verdade, com o que a gente queria montar, mas eu achei, me inspirou mais ainda de querer montar uma versão diferente, porque era uma Sim. visão bem diferente. E aí a gente começou a montar com a ideia de fazer um Ju Bailando. Sim. Isso foi uma coisa muito engraçada, de diferença, assim, de um para o outro. Por quê? A gente montava e a gente nunca passava ela inteira. Quando a gente pegou para gravar o vídeo, a gente gravava por take só. Então, até aqui era uma coisa. Daqui Sim. para lá, a gente já mudava a câmera de ângulo. Aí a gente falou, vamos levar para o festival. Vai ensaiar esse negócio inteiro. O negócio matava. Cansativo Foi demais. a parte mais engraçada, assim. É muito diferente Sim. quando você... O pra quê que você tá criando. É claro que a gente conseguiu. A gente até pegou premiação, né? Sim. Mas... Foi bem gostoso, eu acho, assim, um trabalho, assim... É legal quando a gente fica mais livre para o criar também. Eu acho bem legal. E rola essa... A gente tem essa coisa das ideias irem juntas, né? Não teve uma coisa confrontando, né? Sim. E o outro foi o Heartburn, que aí a gente já fez no intuito de competir. festival. É. Sim. Foi uma consequência, o gravar na sala, mas foi também uma coisa bem... Eu não sei, eu vou até linkar isso para o Abraão responder, porque eu vejo que tem bastante coreografia, né? Que você vai postando às vezes, né, Abraão? A gente rolou a música primeiro, né? Tanto num quanto no outro, a gente pegou a música primeiro. E eu gosto, eu particularmente gosto de brincar muito com a voz, quando é uma música que tem um ritmo assim, que é a favor. E aí, a partir da escolha da música, a gente pensou o que a gente queria contar com aquela música. E depois dessa ideia, a gente começou a montar. Foi isso, né, Larissa? Sim. Foi, né? Como que você faz quando você monta as suas sequências, Abraão? É uma música que te chama atenção e você monta? Ou você monta um negócio ali e põe na música depois? Como que você faz? Eu só queria dizer primeiro que eu achei muito legal ouvir a história de vocês, né? Porque foi a primeira coreografia do teu canal que eu vi, então eu queria saber como que vocês criaram. Foi assim. O meu processo, assim, criativo, ele é meio estranho. Tem tempos que eu faço de um jeito, tem tempos que eu faço de outro. Eu comecei a experimentar ouvindo primeiro a música e entendendo o que eu sentia a partir daquilo e coreografando. Mas hoje em dia o que funciona mais para mim é pensar numa ideia, num conceito. Para mim é o que funciona mais. Tipo, o que eu quero passar com essa coreografia? Eu primeiro monto uma história. Então, com base nisso, às vezes eu começo a dançar e com base naquilo que eu criei, eu vou fazendo movimentos inspirados naquilo e aí eu vou procurar uma música. Eu faço isso às vezes. Eu vou procurar uma música e se eu encontrar a música der certo, aí eu faço... eu encaixo no tempo e danço, mas normalmente é assim, primeiro sem a música, mas às vezes eu tenho momentos, depende muito do tempo que eu tô, da vibe que eu tô, que eu vou pela música. Às vezes eu encontro uma música muito legal, eu já guardo ali naquela minha playlist, digo assim, ó, tá reservado aqui, que no dia que eu estiver criativo, porque tem muita coreografar. Isso, tem muito essa coisa, porque tem dia que eu tô bem criativo e tem semana que eu tô assim, aí não sai nada. Eu tenho uma... Você falou disso, eu tenho uma playlist no Spotify. Músicas boas para dançar. Porque tem música que você gosta, mas ela não tem uma batida boa, assim. Não tem um ritmo legal. Mas tem uma música que eu falo, gente, eu não tenho nada. Não coreografia nada. Vai guardar, deixa aqui de cantinho, bonitinha. Vai que em algum momento. Sim, e isso também, viu? Tem bastante gente que às vezes pede assim, faz coreografia com a música tal. Aí você vai ver a música e você fica... Não dá. Não rola, amigo. Não tá rolando. Não vai tá rolando. Mas é legal isso, assim, do fazer ao contrário, porque não tem o certo, na verdade, né? Não tem, mais uma vez, não tem uma receita de bolo. Mas é legal a gente saber, né, o processo que as pessoas fazem, depois, antes ou depois mesmo, que a gente assiste alguma coisa. E aí eu queria pegar o link aqui do dueto que temos, eu e Abraão, que nessa altura do campeonato já está postado no canal. A gente está gravando antes, mas até postar esse episódio já está gravado. Como conclusão, né, do primeiro ano de jazz dele, eu tive essa ideia, porque na verdade eu ainda tenho esse projeto assim em mente, mas eu preciso de tempo, eu preciso de condição financeira para desenvolver. Eu queria trazer o Abraão para cá, para dançar, né, fisicamente. Vai ser um sonho. Gente, vamos, pelo amor de Deus. Conhecer vocês. Patrocina a gente, gente. Eu queria fazer isso, mas não é simples, né? Porque
como que você chegaria aqui em São Paulo, de Tapauá? Tapauá é a cidade, né? Como que, primeiro até Manaus, como que é essa viagem? Só para a gente ter uma noção da complexidade que ia ser isso. Para Manaus, né, eu pego um barco. Para Manaus é um dos únicos meios de transporte, é barco e avião. Só que aqui o avião para Manaus é muito caro, então a gente sempre opta ir de barco, né? Aí de barco demora uns 2 dias, indo, e voltar de Manaus para cá demora 3 dias, porque é contra a correnteza, então já leva alguns dias. E de Manaus para São José dos Campos, né? Teria que ser de avião, que aí eu não sei, acho que demoraria Na mais. verdade, você iria até São Paulo, eu acho, porque não tem voo direto para cá. Sim, eu teria que ir para São Paulo para depois pegar um outro meio de transporte ônibus. para chegar aí. Então seria Ia um rolar uma barco, semana um só avião, viajando. um barco, um avião e um ônibus, tá, Sim. gente? Só a ida, tá, galera? Fora o Uber, né, Fora o para Uber. chegar no Fora o Uber. aeroporto. Então, e ainda tem essa questão toda, né? Esse caminho todo, precisa se alimentar, precisa, né, ter toda essa questão, onde que fica. Então, apesar de ter vindo essa ideia com força em mim, não é uma coisa que, opa, eu tô rica mesmo, vamos lá, não tô nessa situação ainda, infelizmente. Mas é uma coisa que eu super pensei, porque você nunca dançou, né, Abraão? Tipo, em espetáculo, assim, com palco, luz. Não, nunca entrei, tipo, nem em um espetáculo e nem em uma sala de dança completa. Assim, o máximo que eu já fui foi em uma sala simples, mas não tinha espelho nem bar. Então, eu nunca tive essa experiência. Quem sabe um Ai, dia, né? gente, a gente precisa trazer isso à tona. Eu preciso disso, não vou deixar esse projeto morrer. E aí, como não seria possível, eu falei, bom, para concluir, né, esse primeiro ano, vamos dizer assim, de estudo do jazz, eu dei a ideia da gente fazer um dueto virtual. E eu deixei assim várias coisas para você fazer, você decidir, e eu ia meio que junto. Porque vamos dizer assim, eu vou dar uma nota, claro que eu não vou te deixar de recuperação, vai repetir de ano, nada disso. Mas para eu ver que é um trabalhinho de conclusão do que a gente estudou durante o ano, vamos dizer assim, né? Então eu escolhi a música e mandei a música para ele. Falei, ó, vê que história você quer contar, é um dueto, então a gente não tá no mesmo lugar. E acho que eu dei até a letra, né, para você ver. Aí ele me veio falando, eu acho que podia ser um casal, que aí depois eu termino com você. Basicamente é isso, eu tô levando um fora. Mas eu acho que ficou super legal, porque a gente já tá separado. Então eu consigo imaginar vários tipos de casais, assim. Pode ser alguém que tá no trabalho, o outro tá em outro lugar, mas eu imagino justamente essa distância, sabe? Tudo bem que eu não sou tão novinha mais quanto você, mas eu imagino essa coisa assim do estudante, tipo, ele tá eu tô numa faculdade numa cidade grande, ele tá lá na cidade dele, em algum momento, foi basicamente isso, né? Conta aí, Abraão, como que ficou essa história do assim, lembrando do início até o fim? Sim, quando tu me mandou a música e, tipo assim, eu já amei de cara a música, porque eu acho que a gente eu já tinha escutado ela na aula. Algumas aulas anteriores a gente já tinha começado uma sequência com a música. Sim. Então eu já gostava bastante dela. E quando eu vi a tradução, eu fiquei pensando nessa questão de distância, né? Porque de qualquer forma a gente teria que conversar, mesmo tipo assim, a gente está no outro lado do país, praticamente. Então a gente teria que conversar de alguma maneira e conseguir levar essa coreografia até a frente. E aí eu pensei nessa ideia de um casal, né, que estava junto, mas se separou, e aí eles estão ali meio que baqueados, pensando se esse relacionamento vai dar certo ou não, porque de qualquer forma a gente tem um relacionamento online, eu e a Ju, né, como aluno e como professora. Então eu pensei nisso, em um relacionamento à distância, como seria? Então foi essa ideia que veio na minha cabeça e deu super certo. Ficou muito fofo. Eu amei, eu gostei muito. Eu fiquei com uma preguiça do gravar, porque eu quero já editar para ver como que vai ficar, assim, né? Mas essa ideia a gente até tentou fazer uma coisa mais assim de contexto, da gente estar conversando pelo celular e é como se a gente saísse para dançar, mas a dança é o que rolou na conversa, na verdade, né? E rola essa parte que a gente faz junto, rola a parte que a gente se distancia, tá cada um falando uma coisa, o que seria uma discussão, né? Quando não tem muita solução, são pensamentos diferentes. Eu paro para tentar entender, para tentar, tipo,
tá, me dá uma chance para eu tentar te convencer, né? Uhum. Rola uma tentativa de toque que nunca vai existir, porque a gente está separado, mas teve esse desafio ali dos ângulos, né? Que ele tá num ângulo de parede, assim, eu tô de frente para ele, entre aspas, na tentativa que às vezes a gente faz do contemporâneo, do levar, né? Do conduzir o colega. E ainda assim, não é isso mais que ele quer, ele tá decidido. E aí ele começa a fazer umas movimentações que até hoje eu não sei quais são, e eu tento imitar umas movimentações dele nesse meio para tentar acompanhar, mas ele já está longe de mim, não tem mais o que fazer, né? Aí ele vai embora e me deixa lá e eu fico abandonada. De qualquer forma, a gente fez uma conversa bem clara, né? Por exemplo, essa parte que a gente faz juntos, um na frente do outro, foi muito interessante, porque a gente teve que ir ali descobrindo como a gente ia fazer aquilo, porque Pra dar essa sensação. isso, é um ambiente diferente para dar essa sensação. Foi um desafio, até nos ensaios, foi um desafio para mim entender como eu tinha que fazer o meu corpo para dar aquela sensação Eu tive que de... pegar o Vitor, meu marido, Sim, para fazer essa condução, para ele entender o que tipo de toque que eu queria que ele sentisse, porque eu falo, imagina que eu tô pegando no seu rosto, aí eu vou virar a sua cabeça por cima. Mas se você não sentir, né, é diferente a experiência, assim. E eu deixei você livre, né, também em alguns momentos, para você criar com... Sim, de qualquer forma foi um processo até dos ensaios que ajudou ali naquela conexão, porque a gente teve que se conectar mesmo estando, né, em estados diferentes. E eu gosto muito da coreografia porque ela ficou uma coisa muito clara, assim, eu consigo ver na história, tipo, todo o começo, meio, fim daquele relacionamento, né, tipo, na hora de criar a minha parte nas coreografias, eu tentei pegar coisas que eu aprendi contigo, tipo, a técnica que eu não tinha e que eu adquiri. Afinal, é tipo um trabalho de tudo conclusão. aquilo que eu consegui. Isso, de conclusão. E aí eu comecei a lembrar das aulas, o que eu tinha aprendido, fui pegando isso e aquilo, encaixando também naquele contexto, e eu gostei muito da experiência, tipo assim, já quero fazer presencialmente esse duo. Tipo isso. E é muito legal, assim, de ver essa diferença dos duos, né? Que são duas pessoas que eu tenho duos. E é muito diferente. Você imagina, Larissa, a gente tentando montar o Heartburn online. Como que você acha que seria? Você acha que a gente ia mudar a história? O que você acha que ia acontecer com esse duo se a gente não tivesse o presencial? O Heartburn, ele tem muita coisa de apoio, né? Tem muitas partes de contato. Então, assim, seria bem oposto. Eu não imagino como seria, porque é muito movimento e resposta, né? Eu fazia e tem a resposta, e daí eu apoiava em você, então se não tem o presencial, eu fico, não sei, eu realmente não sei como isso aconteceria. Então, realmente é uma adaptação para o que você tem, né? É o que a gente falou, qual que é o propósito disso aqui? Porque são processos diferentes, mas eu achei super diferente também. Acho que é um primeiro dueto virtual que eu faço, assim, de parecer que é ao mesmo tempo, porque na verdade está editado, né? Mas muito legal, eu tenho essa pretensão. Tem uma coisa também que eu lembro do meu livro, que eu falo, né? Que tem um personagem que mora na cidade do Abraão, e tem coisas características da sua cidade que eu falo, gente, eu imagino uma cena do livro, precisa acontecer um dia nessa vida, por isso que eu falo que eu preciso ir aí um dia, para a gente fazer aquela cena ali, que eu não vou dar spoiler, quem quiser saber qual é, compra o livro, para ter, porque eu visualizo aquela cena num lugar que eu nem nunca fui. Então, essa coisa do virtual ter chegado assim com mais força tem as dificuldades, mas também ele dá muitas possibilidades do imaginário, do desafio ali, que são super legais. Fora que tudo aquilo que tu escreveu, descreveu muito, e tipo assim, tu nunca esteve aqui em Tapauá, né? Nunca esteve aqui em Tapauá. E quando eu tava lendo o livro, eu conseguia ver nitidamente o caminho que os personagens faziam aqui. Então isso foi uma conexão, assim, muito irada. E é assim que é legal. Eu fiquei com um leve medo, assim, de falar, nossa, eu tô pegando aqui, porque rola uma pesquisa, você não sai só escrevendo qualquer coisa, né? Mas eu lembro que, assim, tiveram algumas pessoas que eu falava e perguntava com detalhes para não falar coisa errada, né? Mas eu fiquei super feliz com isso. Vamos falar um pouquinho da diferença das nossas rotinas como bailarinos, cidade grande, cidade pequena. Se bem que aqui em São José não é cidade grande, né, Larissa? Mas
Ah, mas é uma comparando com... cidade bem boa, né? É uma Assim, cidade questão de bem tamanho. desenvolvida até. Não é uma capital, mas é uma Não. cidade... Tipo assim, Abraão veio aqui, a gente vai ter que ir no shopping, vai ter que levar ele para os lugares. Tem Na vários verdade, assim, lugares. o Abraão falando certas coisas, eu fico, gente, parece que não é nem o mesmo país. Uhum. E nós, você falou assim, barco. Gente, como assim barco? Assim, como Foi o você que eu pegar mais um barco? amei, foi o que eu mais amei, de ter feito Sim. o livro com essas pessoas, porque são realidades muito diferentes, né? A Tem região nada a norte, a ver. gente não tem tanta informação Eu da lembro, região eu norte. lembro que eu mandei foto para Ju de como era o barco, de como era o porto, porque é muito diferente. Aham. Não, gente, eu nunca, assim, andar 2, de 3 dias de barco, assim, gente. como assim andar de barco? Não tem nada, outra coisa além de A barco. gente praticamente mora no barco, sabe? É Dorme, bizarro, eu come, se acho que são alimenta, é realidades assim. muito diferentes, absurdamente diferentes. Igual você falou que você nunca esteve numa sala, né, com espelho, barra. Assim, Chão. no nosso bairro, tipo assim, você pega o bairro que eu moro, só que no bairro deve ter umas 3, entendeu? Você fica assim, gente, sabe, é bizarro pensar nesse tipo de coisa. E ao mesmo tempo ele tem uma conexão com a natureza que a gente não faz Total, nem a ideia. gente fica assim. O rio é Ipixuna, né? Isso, e Pichuna. Pensa num rio maravilhoso de lindo, e o que a gente tem aqui é um córrego que A era para gente ser tem um um rio que passa no meio da cidade. Assim. Exatamente isso, exatamente. Vamos falar um pouquinho disso. Fora que aqui, por exemplo, se eu quero sair da cidade, é só eu pegar uma estrada aqui que eu já chego num sítio, já chego num ambiente totalmente diferente, né? Aqui a gente já é cercado da natureza, né? A gente já tem essa conexão maior, aqui tem muito da vegetação, então é uma coisa muito legal, né? Que é bem diferente daí, que talvez para ir para um sítio tenha que procurar muito mais. É um caminho, 1 hora e pouquinho. é um caminho bom para chegar. Vamos falar um pouquinho, Larissa. Você, como bailarina, estudante, como que é a sua rotina aqui? Lugares que geralmente você gosta de ir? Bom, em pandemia é meio sem graça, né? Porque eu fico em casa. Então, eu vou contar minha vida um pouco antes da pandemia, que eu acho que faz Sim, mais sentido. O que rola na cidade sem Sim. pandemia? Por exemplo, antes eu acordava cedo, né? Eu ia para minha escola. A minha escola fica mais para o centro. Eu moro num bairro na Zona Leste. Então, eu tinha que ir até o centro. Eu ia de carona com uma amiga minha e voltava de Minutos ônibus. até o centro? Oi? Quantos minutos de carro até o centro? Uns 15 minutos, mais ou menos. 15 minutos eu estava no centro da cidade, né? Daí eu ia para a escola, voltava, pegava um ônibus para voltar, mas eu não vinha para casa, eu ia direto para academia na época, porque eu tinha ensaios, principalmente final de ano, eu chegava na academia, sei lá, 4 horas da tarde e ia embora 9 horas da noite. Então eu saía cheia das bagagens, né? Um monte de mochila, subia no ônibus e daí da minha escola até a academia de ônibus dava em média uns 40 minutos, 45 minutos, mais ou menos. E a parte boa da academia assim, no meu bairro é que eu voltava para casa rápido, né? 5 minutos eu estava na minha casa de novo. Mas a escola, por eu estar num lugar mais central da cidade, eu conhecia muitas coisas. Eu conhecia muitos restaurantes diferentes. Eu ia muito no parque da cidade, no Parque São Simão, ou no Vicente Aranha. Eu gostava muito de estudar pela questão da natureza que o Abrão estava falando, né? Porque aqui na minha casa eu estou ao redor de tijolos, concreto, não tem muita coisa assim, natureza, sabe? Então, quando a gente tá num parque, a gente gosta muito. Eu, pelo menos, adoro ficar num parque, assim, e aproveitar, porque nas pracinhas aqui, por mais que sejam pracinhas, não são essas praças cheias de árvore. E ainda assim, dependendo, você nem gosta de ficar muito tempo, né? Porque rola o perigo, né? Rola aquele medo do estar ali sozinho. O medo de estar na pracinha. Aqui você aprende, você não pode andar em pracinha. Se você andar em pracinha, você vai ser assaltado. Então... E que lugar que você gosta de ir, tipo, fim de semana? O que você gosta de fazer? Você não é muito baladeira, né? Assim, eu sempre gostei de ser muito com os meus amigos. Assim, a gente sempre ia para casa de alguém. Então, a gente ou ia na minha casa, ou ia na casa de outra pessoa, e daí ia saindo, né? Eu gosto muito de ir, assim, eu gosto de comida, gente, eu gosto de comer. Então, eu sou pautada na comida. O rolê assim, onde a gente vai comer? A gente vai na japonês, a gente vai comer um hambúrguer. Eu gosto desses rolês, assim, sabe? E às vezes a gente vai num barzinho que tem música ao vivo, eu gosto também. Mas geralmente é rolê com os amigos, assim, e na casa dos outros. E uma coisa que tem muito aqui é barzinho, né? Não acaba mais. Absurdo. E abre novo, e fecha, e abre. É uma coisa que tá sempre... infinito. E
Os shoppings também, mas eu percebi com a pandemia que eu não faço questão nenhuma de shopping mais, sabia? Eu gosto de ir no cinema. O Sim. cinema, basicamente, Mas- porque, nossa, eu ia, assim, às vezes para jantar no shopping até, assim, quando rolava uma preguiça, em época de Sim. namoro, assim, às vezes a gente não queria pedir, queria sair para algum lugar, a gente não é muito baladeiro, mas eu olhando para o shopping hoje, eu tenho até aflição de ver o tanto de gente andar, é muito longe, Não. é muito caro, sabe, assim, preguiça. Preguiça. Brão, como é a sua rotina aí? O mais engraçado é que, tipo, aqui a cidade é muito pequena, em Quantos Tapauá, habitantes sabe? tem aí? Eu não sei dizer exatamente, Vai falando que eu mas vou procurar enquanto isso. tem uma população, assim, boa. Tipo, tem muita gente, mas é uma cidade pequena, porque como é um município, ele é grande em extensão, mas é pequeno em cidade, né? Então, tipo, para Larissa, por exemplo, ela tem que, para chegar em casa, uns 45 minutos. Para mim chegar na escola, eu ando 3 minutos, porque 2 esquinas depois da minha casa Uhum. já é a escola. Então, é uma coisa, assim, que é bem mais rápido para mim. De manhã eu acordo, assim, Ó. umas 8 horas. Tem 17 mil habitantes e mais é uma É área muita de gente. 90 mil quilômetros quadrados. Você acha Isso, 17 mil muito? Tipo, 17 mil tem no meu bairro. Brincadeira. É tipo isso. Para cá é muita gente. Mas você sabe o que acontece aí, pelo que eu pude estudar assim, um pouco sobre a região norte, tem muito isso, né? Os lugares são bem afastados, né? Uns dos outros, Sim, né? tipo, aqui no Amazonas é assim, os municípios eles são um pouco mais distantes um do outro, porque o município em si ele é grande em biodiversidade, em vegetação, a extensão dele é grande, mas é limitado à extensão que você pode morar, né? É limitado, então aqui é um lugar pequeno, a gente não demora muito, tipo, se eu quiser ir na casa de um amigo, eu só preciso atravessar a rua, tipo, o bairro mais longe da nossa casa é a uns 15 minutos. Então, tipo, se você tiver disposição, você consegue andar a cidade inteira andando a pé. Tanto que aqui não tem muito carro. Aqui quem tem carro é gente rica, sabe? Já é a elite da cidade. E para chegar com o carro aí, né? Para chegar aqui, né, já é uma viagem trazer um carro para cá. Aqui a gente anda mais de moto, então, tipo, quando a gente quer dar um rolê, aí a gente chama um amigo, dá uma volta de moto, para na praça, que a praça é bem em frente ao rio, então é um lugar que as pessoas querem sempre estar, que é bem bonito. Aqui, ó, tem 729 mil. Meu Deus do céu. Só, pouca coisa. Multiplicou Tapuá quantas vezes? Ai, várias. Muitas Vocês vezes. são os vestibulandos, gente. Vocês que tragam essa Muitas proporção. Mas é bastante mesmo. Mas como que é então a sua rotina? Falando assim. Tá, eu acordo umas 8 horas da manhã. Eu fico em casa normalmente de manhã porque a minha série é à tarde, né? A minha escola é à tarde. Então, de manhã eu cuido de casa, faço algumas atividades já de casa mesmo. Aí, de tarde eu vou para a escola, né? Aí a escola é a tarde toda, das 1 até as 5. Aí, saindo da escola, eu volto para casa. Aí, normalmente, de noite, ou eu saio com os amigos ou eu faço aula de flexibilidade. Mas normalmente eu gosto muito de sair, assim, pelo menos umas 2 vezes na semana. Eu gosto muito de sair para dar uma volta. E aí você É dá a volta basicamente onde? Na praça? Tem sítios, né? Que você falou que são perto, casa de amigo. Sim, aqui tem muito isso. Tem a praça, tem restaurante, tem sorveteria. A gente gosta muito de ir na sorveteria, né? Eu sou evangélica, eu não vou muito em festa. Sou evangélico eu. Mas tem muita casa de festa aqui também. Mas normalmente é que nem eu falei, são em sítios, né? São lugares só para isso. E tem a questão do fuso, né? Que é outra coisa também. Sim, a questão do fuso Você tá horário. 1 hora atrás da gente. Aí já são que horas? 10 para Quase 6. 6. Aqui ainda vai dar 5 horas. E isso foi uma dificuldade, não uma dificuldade, né? Mas na agenda corrida de meu Deus aqui tem essa questão do horário. E desafio do online. Eu vou perguntar para os dois, porque a Larissa agora faz a aula de flexibilidade só online, né? Tá fazendo TEP online também. Como que é isso? Como que é o barulho, sua família? E você soca no azulejo, o sapato. Eu sei a resposta, mas eu tô perguntando para quem não sabe. E o Abraão também, para a gente falar um pouco tanto da flexibilidade quanto do jazz, porque olha o negócio.
Não é simples, não. Fala aí, Lari, como que é? Na flexibilidade, primeiro, no começo, né, foi ter um tapete, porque eu não tinha essas coisas em casa, não precisava ter seja um colchonete. E não dá pra fazer no chão, gente. Dói o joelho, dói as costas, não dá. E no começo, eu lembro que eu usava um tapete da cozinha. Eu dobrava ele várias vezes, assim, para fazer uma almofada pro joelho, até eu providenciar um tapete melhor, né? Um tapete ideal. Acho que esse é o primeiro passo, questão de materiais, que antes você tinha na academia e agora você não tem mais. Na flexibilidade, eu uso pelo celular. Eu faço aula pelo celular. Isso é um pouco ruim, porque, né, sou míope, então a Ju ficar Eu já sou pequena. pequena. Já sou pequena e Eu sou pequena, a Larissa é míope. Você imagina a a Smurf gente dando estava aula. falando até que eu desenvolvi a habilidade de fazer aula só escutando, né? Uhum. Eu preciso olhar poucas vezes para a Júlia, porque eu aprendi a ouvir e fazer. Isso foi uma habilidade. E você já está há anos com essa Exato, coisa, né? O movimento que eu tenho o nome, você já sabe basicamente o que é. exatamente. E no sapateado foi também a questão do material, porque não dá para fazer sapateado no piso de casa. Além de eu estragar o piso, eu estrago o meu sapato. Então, sem condição. Tive que ir atrás de uma madeira, não é a madeira ideal, maravilhosa, mas é uma madeira. E eu tentei fazer um jeito que não atrapalhasse o horário de quem está em casa, né? Um horário que eu posso fazer barulho, sim, não 8 horas da manhã para meus vizinhos não me matarem, mas um horário que não atrapalhe tanto. Então, geralmente eu não faço, por exemplo, à noite. À noite é um horário que meus pais gostam de fazer outras coisas. E eu faço num cômodo fechado. Eu literalmente tenho que me trancar. Eu passo bastante calor, mas é o que tem. Tem que fechar a janela, fechar a porta e ficar só com o vento, porque senão não dá. É muito barulho. E quem não faz aula, é insuportável o barulho. Eu sei que é. Assim, se você não está fazendo aula, se você não está prestando atenção, é um barulho chato, é ruim mesmo, mas não tem muito o que eu faço, entendeu? E como que eu ia falar? Não, acho que eu ia perguntar do Abraão mesmo, porque eu ia falar do calor, que eu ia só dar uma ponte, porque o calor nosso deve ser um Nossa, calorzinho bem Nutella, eu perto do não calor do consigo nem Abraão, né? imaginar o calor que o Abraão tá assistindo, porque eu já Aqui, estou derretendo. Quanto tá aí, Abraão? eu não sei especificamente, mas, tipo assim, varia, por exemplo, hoje tá um dia nublado, tá uns 28 graus, mas Ah, no aqui dia também. quente, olha, aqui, Ó. é porque aqui tá nublado, mas no dia quente chega a 30 graus, chega a ficar muito quente mesmo. Mas ainda, brigando, vamos cortar. Opa, fogos aqui perto. E Mas tipo é um assim, calor acho que diferente, né? Não é por mais que seja sim, 30 graus, falam que é muito quente, muito mais quente que aqui. é muito quente. Acho que a Ju percebe nas aulas, porque eu sou muito rápido aqui, é muito calor mesmo. Isso é uma coisa, inclusive, que eu falei que quando eu for para aí, eu vou ter que ir com alguém que não seja meu marido, porque o meu marido passa mal com o calor do Rio. Você imagina o calor de Manaus. A Nossa, eu não gente já consigo nem falou disso. imaginar. Eu Porque, preciso ir com alguém que consiga sobreviver ao calor, porque eu acho que seria o maior desafio. Ao mesmo tempo que falam, né, Manaus tem muita água doce, né? Tem praias de água doce, Sim. que é uma coisa incrível, que o meu marido ama água salgada, não. Ele ama praia, mas ele não gosta da água salgada. Uma frescura sem Aqui limites. só tem água doce, não tem água Então, salgada. aí ele vai ter que ver o que ele quer. Ele quer a praia de água doce ou ele não vai encarar o escolhas. calor, né? Como que foi para você, Abraão? Por mais que você nunca tenha entrado, né, para poder comparar o conforto de uma aula com barra, com espelho, né, com a aula. Porque eu percebi assim, no início, eu também tive que me adaptar, mas hoje você tem recursos que você não tinha antes. Hoje você tem um espelho, eu vi que você tem uma barra, né? Conta um pouquinho disso. Sim. Logo que eu comecei a fazer as aulas online, tipo, eu não tinha praticamente nada, só tinha roupas realmente de treino porque eu já dançava. Uhum. Mas eu não tinha, tipo, eu nunca tive um espaço para me dançar, mas eu já tinha mais ou menos uma noção do que eu ia precisar, né? E no meu quarto ele é pequeno, tipo, não por causa do espaço, mas porque eu sou alta, eu sou grande, então, tipo, eu chuto a minha perna já corre o risco de bater em algum móvel. Então, eu tive que até adaptar meu quarto, porque os móveis eles eram muito espalhados. Eu deixei todos um lado só do quarto, que era para me ter ali o cantinho para fazer aula. Aí, no início, eu lembro que eu não tinha tapete, eu usava um travesseiro para apoiar o joelho, para apoiar a perna quando precisava.
E aí, com o tempo, acho que os meus pais foram vendo que eu levava aquilo muito a sério, aí eles foram dando ali um Suporte, apoio né? para mim. Uhum. Isso. Aí eu consegui comprar o tapete, já fui me adaptando, mas para girar, para dançar, ainda é uma coisa difícil no jazz por causa do piso, né? Que nem todo passo eu consigo fazer no piso de cerâmica, né? Aí mais agora para o meio do ano que antes, quando eu comecei o jazz, eu usava uma cadeira, né? Era para usar de barra, tipo, nunca tinha tido uma barra. Aí aqui também não vende essas coisas, aí eu pedi pro meu pai para ele ir na carpintaria, a gente foi e a gente encomendou. E foi uma coisa muito engraçada, porque como que eu ia Imagina a cara pedir do carpinteiro, tipo, Sim, como eu ia pedir pro carpinteiro fazer uma barra de balé para mim, uma barra de dança, entendeu? E ele ficou todo perdido quando eu mostrei a foto. Ele ficou, o quê? O que que tu vai fazer com isso? Aí eu, então, moço. querido, faça o seu trabalho. Aí eu fui explicar para ele o que que era, e na cabeça dele era uma barra de ginástica, sabe? Na cabeça dele Ah, eu aquelas ia de fazer subir, né? sim, Uhum. ele queria fazer a barra muito alta. Aí eu digo, não, moço, tá aqui a medida certinha. Foi uma coisa muito engraçada. E tipo, eu fiquei bem feliz, né, com esse apoio que eu tive dos meus pais para ir adaptando ali um espaço. E hoje eu me sinto bem mais confortável lá no quarto, que antes era bem mais complicado. Sim, às vezes é legal, mais para frente, você conseguindo mais estrutura mesmo, assim, do apoio deles, rola às vezes você comprar um linóleo, que é uma coisa que eu já pensei em Sim, fazer aqui para o meu quarto, porque eu também é fico na uma coisa que eu cerâmica. penso. É uma Sim, coisa que eu penso. Eu não sei se eu encontro aqui, né? Se eu tenho que pedir de algum site, ou se eu encontro em uma loja em Manaus, eu ainda não sei, mas é uma coisa que está ali na minha listinha de coisas de dança que eu quero ter. sim. Eu acho que você vai ter que encomendar, mas rola entregar aí, acredito eu. Faz bastante diferença essa questão do giro, mas ainda assim é a comparação da Ana McNutt, tá? Porque ele fala do girar, mas ele é Ai. bem pirueteiro, vai uma tripla num chão de cerâmica assim, senhor. Se no Mas chão de cerâmica tá sendo tripla, imagina no linóleo. foi uma coisa que eu me surpreendi, entendeu? Eu fiquei feliz porque eu gosto de girar. E o Abraão tem Tipo essa assim, coisa que você fala assim, ó, chuta, pisa, pisa, relevé, só, fica em cima. Chuta, pisa, pisa, uma. A pessoa já começa fazendo duas. Eu falo, agora eu quero ver 3, 4, 5. é porque eu não tenho muito controle, já sai assim, ó. Ah, é simples assim, a gente já sai girando 3, 4. Ai, queria esse Bobeira. descontrole, né? Gente, acho que a gente já tá falando bastante aqui, até passou do que eu tinha falado. Eu sempre, vocês sabem, né? Vocês sabem que eu não paro de falar. Mas é bom quando rende a conversa, assim. Qual que é a pretensão de vocês com a dança? Por mais que a gente tenha falado um pouco disso, dessa ideia do ter sempre contato, pensando Larissa passando na faculdade, pretende manter a dança de alguma forma, pode ser a flexibilidade também. Quais são os sonhos de vocês na vida normal, vamos dizer assim, né? No todo, para a vida de vocês e tendo ou não a dança perto. Uhum. Eu pretendo continuar com a dança de algum jeito. Eu já percebi, eu fiquei 2 meses sem fazer nada de dança. Eu fiquei surtada, eu percebi que não dá. Não tem condição de ficar sem nada, eu preciso de alguma coisa. Então, com essa questão do online que a pandemia permitiu, com certeza eu vou. Uma saída eu tenho. Se eu não achar alguma academia que eu goste ou que não seja possível em questão de orçamento financeiro, alguma coisa vai ter. Eu não consigo ficar sem. É uma válvula de escape muito importante para minha cabeça. Então, com certeza. E por mais que passando faculdade, vida adulta, trabalhando, quero fazer aula, não pretendo parar nunca. Quero manter sempre. E você, Abraão? Atualmente eu estou indo para o último ano do ensino médio, então já é um momento ali de decisão, né, para mim, né? Então eu pretendo agora focar bastante em conseguir passar numa faculdade. E é uma coisa que eu já converso muito com meus pais, com a minha família, que eu quero manter a dança na minha vida, né? A flexibilidade para mim é algo que eu quero manter até estar lá idoso, tá alugando, até quando eu puder, porque é algo que me faz me sentir bem, é uma questão de saúde e bem-estar para mim, né? E a dança, tipo, aqui na minha cidade não tem essa possibilidade de estudar presencialmente, mas é uma coisa que, graças a Deus, eu tive essa oportunidade com a Ju, né? E eu valorizo muito isso, porque é algo muito importante para mim, que tem me ajudado muito a melhorar, a abrir assim a minha mente para as possibilidades.
E, tipo assim, até um tempo atrás eu não me considerava bailarina. Eu não conseguia dizer, eu sou um bailarino. Para mim, eu era só um garoto que dançava. Curioso. E eu, assim, só um garoto curioso, queria experimentar. Hoje eu já consigo pensar, não, eu vou me tornar um bailarino de verdade um Você já é dia. um bailarino, meu querido. Sim, às vezes é difícil admitir isso, mas na realidade que eu vivo aqui. Mas hoje eu já consigo dizer, não, eu sou um bailarino. Se alguém perguntar, eu tenho coragem de dizer sim. Antes eu não tinha. Então, o meu futuro com a dança é esse, é sempre ter ela na minha vida, né? De alguma maneira. Então, pretendo estudar, fazer uma faculdade e encontrar alguma maneira de conhecer mais da dança e de trazer de volta, né, para as pessoas que estão comigo hoje. E só eu falo que vai acabar, eu lembro de outra coisa. Assim, a gente fica aqui, tá, gente? Daqui umas 3 horas a gente termina. Brincadeira, tô acabando. Você falou que você conseguiu, você participou, né? Você dançou num festival, num evento de Natal. Como que foi? Sim, aqui na nossa cidade aconteceu uma parceria com o governo, né, do estado do Amazonas. Aí eles trouxeram alguns professores de Manaus, de uma instituição que tem aqui em Manaus, que é o Linceu. E eles levaram lá para Tapauá. E, inclusive, isso é algo muito curioso, porque as pessoas de lá não conhecem dança, teatro e música, tipo, em aula. Ninguém, tipo assim, quem canta lá já nasceu cantando, sabe? É assim. Quem dança também. Então, eles trouxeram esses 3 professores e eles começaram a fazer oficinas. Foi 3 dias de oficina para a gente fazer uma cantata de Natal na praça, né? E foi bem interessante. Foi aí que eu fiz a aula de danças urbanas. Foi com essa professora que veio de Manaus. E foi muito interessante, assim, porque ela se surpreendeu da gente ter essa vontade, essa paixão, né, de aprender. Então, foi bem legal. E foi a primeira vez que eu dancei na minha cidade, para as pessoas da minha cidade. Eu fiquei muito nervosa, né, porque o pessoal do nada me viu lá em cima. Então, foi minha primeira assim, a apresentação, mas foi muito bom. Eu até falei para a Ju que eu me senti muito, muito à vontade. Tipo, eu senti que foi uma coisa, assim, especial para mim, né? Isso foi muito legal. Que é bom. E rola preconceito, justamente por não ser uma cultura muito acostumada com dança, e Rola. você por ser menino? Sim, rola muito preconceito, pessoal. Já me chama de viadinho, dessas coisas e xingamentos, mas eu tento não ligar para isso, porque eu tenho a mente muito aberta para isso, sabe? Eu não ligo. Eu já sofri muito quando eu era mais novo, mas hoje em dia eu já tenho consciência de que não vai fazer diferença, sabe? Faz uma diferença assim na nossa mente, porque de qualquer forma é ruim quando a gente valoriza um trabalho, uma coisa muito e outras pessoas vêm lá e querem chegar. E já aconteceu, inclusive, de fotos minhas no Instagram, de ter comentários de pessoas me xingando, né? O que foi muito ruim. Mas eu tenho aprendido a lidar com isso, a não permitir que pessoas que não têm conhecimento me tirem o foco daquilo que eu gosto. Legal. E, Lari, você esse ano não participou de apresentação, né? Como que foi o projeto? Porque teve um negócio legal também, apesar de ser online, como que foi? Na verdade, foi muito estranho não estar em palcos, né? Inclusive, você foi assistir, né? Sim, foi chocante, assim, porque eu estou nos palcos desde os 5, né? Desde o meu primeiro ano eu já me apresentei em palco. E ano passado eu já não estava mais, então eu não participei de nada, mas foi online, né? Então eu não fui no teatro ver. E esse ano eu não era aluna, fui assistir. Foi muito estranho estar na plateia, não por trás. Assim, eu chorei inteira, eu desabei na apresentação toda. Foi, nossa, um caos. Assim, é um aperto no coração por não estar lá, por não fazer parte, mas ao mesmo tempo feliz por estar lá, poder ver, prestigiar pessoas, né, ver o trabalho, que é um lugar que eu estive presente por muitos anos. Mas foi muito estranho, mas estranho de um jeito bom. E no sapateado que eu estou fazendo online também foi muito diferente, porque eu nunca participei de uma montagem de coreografia online. E o que a gente fez, a gente montou essa coreografia e postou no YouTube, né? A minha professora, ela tem outras turmas, ela juntou todas essas coreografias que ela montou num vídeo editado, igual vai ser o seu do Abraão, e ela postou no YouTube. Então, é muito diferente, é estranho não estar no palco, só imaginar que outras pessoas numa telinha estão te vendo, mas eu acho que Você é foi legal atrás, fazer né, de esse tipo. figurino, você aprendeu a Sim, coreografia, eu né? fiz Teve essa parte, mas figurino. não teve o palco, né?
Exato, e teve a parte de youtuber, né, que eu tive que gravar, eu não faço essas coisas, então é muito estranho, assim, gravar para uma câmera e dançar num palco. É bizarro, eu tenho mais vergonha de dançar para uma câmera do que dançar num palco. Eu acho mais difícil, sinceramente. Então foi legal, foi experiências diferentes. Legal. É engraçado isso quando eu junto assim as pessoas, é engraçado a diferença do tamanho da cidade, das experiências de vocês, e no final vocês continuam cada um diferente do outro, né? Quando ele dançou, você não dançou mais. Engraçado. Ai, gente. Bom, gente, eu acho que é isso. A princípio, tipo, 2 horas depois, em resumo, né? Porque eu sou dessas, eu mando um áudio de 10 Mas foi uma minutos. conversa muito gostosa, né? Foi Foi muito boa, tá? gostoso, foi gostoso. É bom quando o tempo voa, assim, né? Você não percebe. Sim, que é bom. Mas eu sou dessas bem exageradas que fala, não, em resumo é isso. Você vê o áudio tem 10 minutos. A Larissa é prova viva disso. É o que eu mais faço na vida, mas tá tudo certo. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, por terem topado o convite. Para o pessoal que está ouvindo até agora, espero que vocês tenham gostado, quem sobreviveu. Comentem, curtam, compartilhem para quem quer ouvir histórias diferentes, se inscrevam, aquela coisa toda que todo mundo sabe, seja onde, na plataforma que você estiver. E vocês têm alguma coisa para falar? Alguma consideração final? Acho que não, só agradecer que é uma coisa muito nova, né? A gente não vê muito podcast sobre essas coisas. Então, acho que é muito diferente, eu acho que tem que ir para frente. A dança é uma coisa muito desvalorizada no Brasil, pouco conhecida, e cada vez tem que ser mais difundida e conhecida por todos. Aí eu amei essa troca de experiência com vocês, de ver a realidade aí de vocês, né? De poder contar um pouquinho do que eu vivo e de aprender também com vocês. Então, eu creio que esse podcast vai ser muito legal para quem dança, porque a gente vai poder fazer essa troca de qualquer forma, né? E isso é uma coisa que a internet está possibilitando a gente conhecer pessoas com histórias diferentes da gente, mas que a dança, né, tá levando todo mundo aí num caminho bem legal. Legal. E isso é uma coisa também, assim, do trazer personalidades diferentes, do próprio Abraão falar que é difícil de admitir, mas se você escolheu a dança, você tem o direito de se chamar de bailarino, sim. Se você dança online só, se o seu coração diz que você é um bailarino, você diga isso sim, porque a grande maioria dos brasileiros, na verdade, eles não têm a estrutura, uma escola estruturada, ou acesso, então não ache que o fato de não ser o padrão que é da escola tem diferença, é mais completo, é mais seguro. Tem toda essa questão do conforto, mas isso não te impede de escolher a dança, de trazê-la para a sua vida, mesmo que não seja a sua carreira. Pode ser algo que te faz bem e é sobre isso. Então, sim, você é bailarino, sim. Quem está escutando também que está numa situação parecida, se enxergue como bailarino, porque uma vez a gente abraçando a dança, a forma que a gente vê todas as outras coisas muda. E é uma forma muito bonita. Então é isso para hoje, gente. Preciso do beijinho e joga para cima dos dois. Vou contar até 8, vocês fazem junto. Não vou nem ensaiar, porque eu imagino que vocês saibam como é. Aquelas que chamam as jujubas que estão há 5 anos já acompanhando e não sabem o final. Ai, ai, ai. Vamos lá. 5, 6, 7, 8. Um beijo. E joga para cima. Aham.